Voltamos aqui do Estádio Olímpico, Curitiba já está em campo, daqui a pouco o Luciano Calheiros vai trazer as informações, também vai ouvir os jogadores do Curitiba. Antes, rapidamente, a resposta do quadro Quem Ele É, para que a gente possa trazer o resultado para você que pensou aí durante o intervalo, então, sobre o árbitro que nós apresentamos. Vamos à resposta. Árbitro pernambucano, nascido em 18 de agosto de 64 em Pernambuco, está no quadro da FIFA e no quadro da CBF desde 1991, Wilson de Souza Mendonça, o árbitro participando neste sábado do quadro Quem Ele É, para você adivinhar aqui na transmissão do Premier Esportes. E do Wilson de Souza Mendonça, no quadro Quem Ele É, nós vamos voltar então ao gramado do Estádio Olímpico, ainda algumas imagens do Wilson de Souza Mendonça atuando, e vamos para lá porque o Luciano Calheiros vai ouvir os jogadores do Curitiba em campo. Luciano. E aqui ao lado do Luiz Mário, que há bem pouco tempo atrás era um dos xodós do torcedor, Papaléguas, conhecido aqui em Porto Alegre, apelido carinhoso que a torcida acabou colocando em você, mas hoje uma situação diferente, né, Luiz? Retornando ao Estádio Olímpico como adversário, boa tarde. Boa tarde, para mim é um prazer muito grande, eu acho que foram 2 anos e meio de só mais vitórias do que derrotas. Estou muito feliz de retornar agora para uma outra equipe, uma equipe também que passei a gostar, né? Fui muito bem tratado em Curitiba pelo presidente, por todos. E estou feliz, conquistamos há pouco tempo um Campeonato Paranaense, espero dar uma sequência ao meu trabalho aí, que eu possa a cada dia mais me dedicar. Não dá para deixar de falar as opiniões que você emitiu durante essa semana sobre a atual direção do Grêmio, o presidente Flávio Obino, enfim, é aquilo que você pensa, é o que ficou de mágoa do Luiz Mário, não com o Grêmio, mas com a direção, Luiz. Foi tudo os problemas que aconteceram, né? Do telefone ligado lá, as coisas, ovelhinha do Tite, tudo isso aí me deixou bastante chateado. Não teve um respeito pelo profissional. Mas isso já é passado, meu intuito é trabalhar pelo Curitiba, mas também não guardo mágoa de nada e tenho um carinho especial pelo Grêmio, com certeza. Tá legal, obrigado ao Luiz Mário. Jader? Muito bem, o Grêmio entrando em campo, sendo recepcionado pelo seu torcedor, os jovens gremistas também ali acompanhando os jogadores para dentro de campo. Vamos então aproveitar a presença de Grêmio e Curitiba já no gramado para confirmar as duas escalações, para os torcedores de Grêmio e Curitiba identificar os seus dois times. Vamos começar pelo time da casa, o Grêmio do técnico José Luiz Plain. Entrando em campo, confirmado com Tavarelli 1, Michel 2, Fábio Bilica, número 3, Thiago Prado 4 e Michel Bastos é o 6. Cláudio Miro com a 5, Léo Inácio tem a 8, Luciano Ratinho 11, Rico número 10, Marcelinho 7, Christian número 9, o técnico José Luiz Plain, que tem à disposição no banco de reservas, e o Maurício já chamava a atenção para os jogadores, a maioria desconhecidos, certamente o torcedor, Márcio, George, Renato, Kleber, Davis, Thiago, Guilherme e Cláudio Pitbull, as opções do técnico José Luiz Plain. Do outro lado, Antônio Lopes também com problemas, define o time do Curitiba e começa o jogo já escalado. O Curitiba pelo Antônio Lopes, Fernando é 1, Rafinha 2, Miranda 3, Reginaldo Nascimento, capitão do time 5, Adriano 6, Ataliba número 4, Roberto Brum 8, Capixaba 7, Ricardinho 11, Luiz Mário 10, Tuta 9, técnico Antônio Lopes, que vai ter à disposição no banco de reservas as seguintes opções. Nós vamos mostrar aí para você as opções do time do Curitiba, do técnico Antônio Lopes. Você vai ter na sequência então os jogadores reservas: Douglas, Juninho, Wagner, Pepo, Rodrigo Batata, Alexandre Fávaro e Josafá, ex-jogador do Fluminense. Luciano. Deixa eu chegar aqui no técnico José Luiz Plain, tá falando aqui. Vamos ouvir o técnico do Grêmio. Específico essa semana para a organização da equipe, para a equipe ficasse compacta, uma equipe que tivesse organização dentro de campo. Eu espero que isso seja colocado. E independente disso aí, a gente tem uma vitória que depois as coisas vêm se ajeitando natural. Contra o São Paulo foi muito rápido o Plain. Ainda não deu para sentir o seu trabalho, o dedo do Plain no time do Grêmio. Hoje, com uma semana de trabalho aqui em Porto Alegre, jogando a sua primeira partida em casa, o torcedor já vai poder mais ou menos a ideia do teu trabalho com relação ao time do Grêmio? Eu espero que sim. Espero que com 2 semanas a gente possa ter passado alguma coisa aos atletas, pelo menos tranquilidade. Futebol, eles sabem, eles têm capacidade, têm qualidade, mas está um pouco esquecido. Vamos buscar lá dentro deles a situação de botar para fora esse futebol que eles têm. Jader? Muito bem, trio de arbitragem confirmado para este jogo. O Luiz Mário vai ali abraçar os seus ex-companheiros, tem vaia do torcedor do Grêmio, até pelas manifestações do Luiz Mário. E com essa imagem aí nós vamos confirmar o trio de arbitragem. Ele que vem de São Paulo, o árbitro é Paulo César de Oliveira, do quadro da FIFA, e tem como assistentes o Walter José dos Reis e Márcio Luiz Augusto.
E as declarações do Luiz Mário, né, Maurício, fizeram mal ao próprio jogador em função até dessa desconfiança que tem o torcedor do Grêmio com ele. Ele ficou bem magoado com a tal história das ovelhinhas, onde os dirigentes comentavam sobre as preferências do técnico Tite. Luiz Mário foi citado, Rodrigo Fabre, jogadores dessa natureza, né? Anderson Lima, que hoje está no São Caetano. Mas o fato é que, como diz o próprio Luiz Mário, é passado e ele vai ter que estar concentrado no jogo para fazer o melhor pelo Coritiba. Vamos então para o começo da partida aqui no Estádio Olímpico. Antônio Lopes também, técnico que passou pelo futebol do Rio Grande do Sul na dupla Grenal, foi campeão da Copa do Brasil. Aliás, o último título nacional do Inter foi com o Antônio Lopes no comando em 92, o da Copa do Brasil. Ele que foi técnico do Grêmio também em 2000, foi vice-campeão gaúcho, perdendo a decisão para o Caxias, na época comandado pelo Tite. E o Antônio Lopes está de volta a Porto Alegre, desta vez comandando a equipe do Curitiba. Aí acenando com o sinal de positivo o árbitro Paulo César de Oliveira, é conhecido pelo rigor, né, com que realmente trabalha na sua arbitragem. Ele que vai autorizar o começo de jogo, você ligado no Premier Esportes, acompanhando a 10ª rodada do Brasileirão 2004, Grêmio e Curitiba. Temos mais uma partida, começando às 4 da tarde, Atlético Paranaense e Vitória. 2 jogos às 6, Vasco e Paraná, Figueirense e Cruzeiro, transmissão do Sport TV e do Premier Esportes. Tudo pronto, ajeitando ali os seus 2 cronômetros, o árbitro Paulo César de Oliveira. Existe sempre, né, essa rotina dos árbitros em termos de preparação, concentração do Paulo César. Ele autoriza e a bola já está rolando aqui no Estádio Olímpico. Você ligado às emoções do Brasileirão 2004. O Rico. Abertura de bola com o Michel. Ratinho. Aí o estreante da tarde, Fábio Bilica. Marcelinho. Claudemiro. Um toque na bola de rosca, né? Faz encontrar lá o Michel Bastos. Ele tentava o passe em profundidade para o Christian. A bola vai saindo em lateral para a equipe do Coritiba. Primeira movimentação ali do time do Antônio Lopes. Pelo campo de defesa, olha só o Christian pressionando a saída de jogo. E parece que essa é a primeira atitude realmente que o Klein vai querer do time. É o Inácio. Volta a bola para o Coxa. Capixaba. Prende, marcação intensa lá do Rico. Jogou tão forte que cometeu a falta em cima. O lateral direito, o Ataliba. Antes de completar 1 minuto de jogo aqui no Olímpico, veja de novo o lance aí, ó. Acertou as pernas realmente do Ataliba. O Rico. Ele tinha posse de bola, faz ela chegar na esquerda com o Adriano. Jogador da seleção brasileira sub-20. Ele que bobeou ali pelo meio com o Claudemiro, retoma a bola, o Curitiba com o Adriano, vai para o cruzamento na área, ela passa à frente do Luiz Mário. O Michel Bastos apenas acompanha a passagem da bola, que vai se perdendo na linha lateral para a equipe gaúcha. 29 jogos na história dos campeonatos brasileiros entre Grêmio e Curitiba, com 17 vitórias do time gaúcho. 6 empates e apenas 6 vitórias do Curitiba. Ele marcou 46 gols e levou 27. O Rafinha para a reposição da bola. E o passe atrás. Outra vez o Rafinha. Tentou a combinação com o Roberto Brum. A marcação do Rico e mais uma vez a bola em favor da equipe paranaense. Outra falta cometida pelo Rico. Ele junto com o Michel Bastos ali, né? Os dois levantando o pé em cima do jogador do Curitiba. Aí o Adriano. Vai se movimentar pelo meio, Reginaldo Nascimento, o Ataliba também. Rafinha abre pela direita. Recebe o lateral do Coxa. Tentava o passe na frente para o Capixaba. Vem o Curitiba ainda pela direita. Fábio Bilica sai no combate. Ainda Capixaba. Bilica vai. Tenta tirar o espaço. Por ali também o Michel Bastos, o Léo Inácio. E no termo da marcação, o Grêmio tenta apertar. O Curitiba vem chegando. Cruzamento. Bilica chega desviando de cabeça. Aí o Michel. Marcado pelo Ricardinho, faz a bola chegar no meio para Claudemiro. Tenta na velocidade colocar o Léo Inácio para partir no ataque então com o Marcelinho. Marcelinho que está aberto pela direita, o Rico é quem recebe lá do outro lado, vai para a linha de fundo, tenta a jogada individual, vem na cobertura, na proteção. A zaga do Coxa e consegue recuperar a posse de bola. Trocando o passe de Curitiba. Reginaldo Nascimento com Adriano.
Estamos passando dos primeiros 3 minutos de jogo aqui no Estádio Olímpico, 0 a 0. De novo, Fábio Bilica. Um zagueiro de muita determinação, me parece, né, Maurício? Há muito tempo a gente não viu o Fábio Bilica atuar. Pelo menos assim, de perto, e já se percebe que é um zagueiro de muito vigor, realmente. E a cada chegada como essa que deu agora firme, mas na bola, o torcedor sente animação, sente que ali está um jogador vigoroso, determinado. E isso ganha uma torcida que anda desconfiada. Luiz Mário fez a proteção, marcado pelo Léo Inácio. Ainda Luiz Mário tentou o juro para bater para o gol. Thiago Prado fechou na hora certa e o Grêmio consegue escapar de novo. Tem mais uma chegada do Curitiba com o Luiz Mário. Luciano Ratinho. Léo Inácio, abertura para Michel Bastos. Christian, o capitão, está se movimentando lá na frente. Sempre marcado pelo Miranda. O Grêmio vira o jogo, vem aqui pela direita com o Michel. Rico. Recuo de bola para Fábio Bilica. Passa lá no Christian, ele ficou reclamando do assistente, querendo uma falta. Era o Walter José dos Reis. O assistente aqui pelo lado das sociais, ele gritou bastante ali o Christian. O bandeirinha quis realmente a falta e o árbitro mandou o lance prosseguir. Sobre o Fábio Bilica, Jader, apesar da pouca idade, apenas 25 anos, pode ser considerado um jogador experiente. Ele que nasceu em Campina Grande, na Paraíba, e disputou o Mundial de Juniores da Nigéria em 99. Além disso, participou também do torneio pré-olímpico e da Olimpíada de 2000 em Sydney, ambas sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Jogou 8 anos no futebol italiano, passando por 4 clubes: Venezia, Palermo, Brescia e o último, o Ancona. Imagina, com esse currículo todo, o Grêmio foi buscar esse jogador que estava sendo pretendido também no começo do ano pelo Goiás. Primeiro cartão do jogo, você viu ali, cartão amarelo para Luciano Ratinho pela falta. Chegou a ser anunciado também como reforço do Fluminense. Exatamente. O zagueiro Fábio Bilica. Exatamente, bem lembrado pelo Luciano. E o Grêmio ficou realmente com o jogador. Olha o Curitiba, mais uma bola na área. Fábio Bilica mete a cabeça para aliviar. Completa Léo Inácio. Marcelinho vem no combate. Junto dele também o Ataliba. Uma posição física, falta cometida, né, pelo zagueiro da equipe paranaense. Em 5 minutos, o Grêmio, que pode ter até variação de 4-4-2 para 4-3-3, já que o Rico é atacante e está deslocado para o meio, o Grêmio não conseguiu ser ofensivo porque detém pouco a posse da bola nesse início de jogo. O Curitiba, no seu 4-4-2 clássico, com 2 armadores, 2 volantes, 2 atacantes à frente deles, o Curitiba toca melhor a bola, acerta mais passes e consegue encontrar caminhos pelos lados da defesa do Grêmio. É cedo no jogo, mas ainda não funcionou a ideia do Grêmio ofensivo. E na estreia do Plain, né, Maurício, o que já chama atenção também nesse treinador é o comportamento à beira do campo, né? Muito participativo, realmente. É diferente do Adilson no temperamento. O Adilson gritava muito, ficava esbravejando, mas olha o Plain, ó. Participa do jogo, parece que quer entrar dentro de campo, realmente ele está querendo mostrar serviço. Essa sua primeira grande chance na carreira, que começou no ano passado, interinamente no Juventude e acabou no Glória de Vacaria, do interior do Gaúcho. Foi semifinalista do último campeonato estadual e por isso o Grêmio contratou o treinador para substituir o Adilson. Aí o Adriano, batido pelo Marcelinho, Michel deu mole, vem de novo o Coxa. Bola do Ricardinho para o Adriano no fundo, vai para o cruzamento, o Tavarelli não sai. A bola passa de novo por toda a grande área, vai sobrar lá do outro lado então para o Luiz Carlos Capixaba. Novo levantamento, apareceu por ali o Thiago Prado. Curitiba que usa muito, né, os lados do campo. Principalmente aqui pela esquerda com o Adriano, que é um jogador que chega fácil à frente. Falta em cima do jogador do Grêmio, ficaram pedindo cartão ali. Em cima do Léo Inácio foi a falta. Estamos aí dos 7 minutos deste primeiro tempo, 0 a 0. O último confronto aconteceu no dia 20 de setembro do ano passado, lá no Couto Pereira. Curitiba fez 1 a 0, gol de Elinho. O Grêmio ainda estava sob comando do Adilson. O técnico do Curitiba era Paulo Bonamigo. Aí o Claudio Miro. Marcelinho. Tentou o desvio para Christian, aparece lá de trás o Adriano. Pela Eurocopa 2004 no grupo de Alemanha e Holanda. Jogo já encerrado, Letônia e Alemanha 0 a 0. A Holanda vai vencendo a República Tcheca por 2 a 1. Jogos que o Sport TV mostra exclusividade, né? Os 31 jogos para você da Euro 2004. Marcelinho, olha só de novo o lance, como ele se complicou na hora de tentar o domínio. Lateral de graça para o Coxa com o Adriano.
pressionar a saída de jogo, mas a bola vai chegar de graça para o goleiro Fernando. Curitiba com a vitória no último confronto, ano passado, no dia 20 de setembro. Acabou com um jejum de 4 anos ou 4 jogos sem vencer o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Antes disso, a última vitória havia acontecido em 99, 4-0 no Couto Pereira, gols de Kleber, João Santos 2 vezes e Leonardo. Para se ter uma ideia da superioridade do Grêmio, nos últimos 5 jogos entre as duas equipes, o Grêmio venceu 3 e empatou 1 e perdeu só 1. Vem chegando no ataque. Marcelinho botou para a linha de fundo, passou com espaço, tentou o cruzamento, Roberto Brum. No meio da defesa conseguiu salvar a vida do Curitiba. O Marcelinho é aquele jogador que a gente já conhece, né, Maurício? É atrevido, vai para cima. E foi a primeira vez, olha aí, de novo. Rico, no carrinho de novo, levou vantagem. Vai partir para cima da zaga. Ainda o Rico, encontrou o espaço, rolou na frente para o Christian. A bola correu demais e o Fernando pegou. Foram 2 ataques iniciados por erros de um enfeite do Adriano, lateral esquerdo que tem muito boa condição técnica, se enfeitou 2 vezes, perdeu a bola, propiciou contra-ataque do Grêmio, mas que não teve acabamento. Aliás, é um dos problemas sérios do Grêmio, não tem acabamento no ataque, nas jogadas que cria. O lançamento do Fernando buscando lá o Luiz Mário. Thiago Prado meteu a cabeça. Rafinha. Outra vez Luiz Mário. Passou pelo Thiago Prado, é jogador de habilidade. Volta o Thiago ali na marcação intensa e na bola ele consegue a recuperação para a equipe gaúcha. Michel Bastos vai para o lançamento. Rico na bola, o Roberto Brum consegue salvar o Curitiba no primeiro momento. E o Luiz Carlos Capixaba organiza e está jogando pela direita com o Rafinha. Aí no detalhe o lateral do Coxa. Partindo para cima do Michel Bastos. Faz a inversão aqui na esquerda. Este é Ricardinho. Ótima bola na inversão de jogo para Luiz Mário. Chega dentro da área, ele arrisca, passa sobre o gol do Tavarelli e vai pela linha de fundo. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Hoje, depois do futebol, capítulo inédito de Cabocla. E foi a primeira conclusão a gol, né, Maurício? 10 minutos e meio desse primeiro tempo. Aliás, um belo chute do Luiz Mário. Ele sabe, olha aí. Rico. Marcado, foi obrigado a recuar para Fábio Bilica. Deu bem a passagem do Michel Bastos do outro lado, mas o lançamento foi muito forte. Luiz Mário é um atacante atento, ele conhece o jeito de o Tavarelli atuar, sempre adiantado, 3 passos à frente da linha do gol e tentou encobrir. O que o Grêmio tem na maior dificuldade, o Curitiba também tem nesse jogo. E não é uma dificuldade que no Olímpico se costume ter. Hoje o gramado está muito ruim, castigado de inverno, aparece a terra por baixo da grama. Você vai lembrar, não, mas hoje está fazendo 25 graus em Porto Alegre, mas semana passada estava 7. Olha o Curitiba num erro da saída de jogo do Grêmio, a bola no meio para Tuta, ele bate e vai para fora. Outra vez com o Tavarelli adiantado, o Curitiba está tentando realmente nesse caminho, né? Já percebeu que o goleiro do Grêmio atua assim? E veja só na repetição como fez o Tuta. Dominou e no momento que teve a possibilidade de chutar, quase o Curitiba fez 1-0. Então, com um toque de bola dificultado, o Grêmio não consegue tramar nada, só conseguiu 2 ataques em erro do Adriano. Olha. Marcelinho, chance para o Grêmio, vem o Adriano na cobertura, a bola vai ser jogada para fora. Lateral para a equipe gaúcha. E o Curitiba faz algo mais inteligente, Jada. Joga pelos lados, onde o gramado está melhor, o toque funciona, a bola rola. O Curitiba sempre pelos lados consegue ser mais perigoso do que o Grêmio tenta ser por dentro. O Plain aproveita, passa instruções ali para o Fábio Bilica. Christian dominou, cercado por 2, faz a bola chegar atrás. Luiz Carlos Capixaba aparece aliviando ali a vida da defesa do Curitiba. Luiz Carlos Capixaba que já marcou um gol aqui quando atuava pelo São Caetano. Empate em 2-2 no ano de 2002. Christian errou o passe. Roberto Brum. Este é Ricardinho. Pressionado pelo Luciano Ratinho, que chegou cometendo a falta por trás. Bola direta, você entra no site do Premier Esportes e manda a sua mensagem. As respostas você assiste no Premier Futebol Clube todos os dias em 2 horários. Anote aí, 15 para as 2 da tarde e 15 para as 8 da noite. Vamos para 13 minutos do primeiro tempo, tá aí o Curitiba. Adriano. Tuta. Disputou o lance lá com o Michel. Lateral é pro Coxa, tá indicando ali o Walter José dos Reis. O próprio Tuta tem pressa, faz a bola chegar atrás.
Adriano. Este é Ataliba. Outra vez o Adriano. Michel. Tenta pressionar, o Curitiba não consegue encontrar o espaço. São 3 do Grêmio na marcação. O Rico foi para o chão, ficou pedindo a falta, o árbitro mandou seguir. Tá valendo. Bilica. Passe longo lá para o Marcelinho no combate, o Reginaldo Nascimento. O Paulo César de Oliveira estava em cima realmente. Parou para marcar a falta. O Klein fez um gesto daqui agora que, pelo que eu entendi, Maurício, está pedindo para o time baixar a adrenalina, né? Parece que o Grêmio, ele está achando o Grêmio muito acelerado dentro de campo. Está pedindo especialmente ao Christian, que está pouco preocupado em jogar futebol hoje. Ele não para de reclamar do Bandeira e do árbitro Paulo César, que encostou agora e deu uma luz alta no Christian. Joga a sua bola, deve ter dito por aí. E vale lembrar, Maurício, que o Christian está pendurado com 2 cartões amarelos. Recebendo o terceiro hoje, fica fora do próximo jogo do Grêmio contra o Criciúma, lá no Heriberto Rios. Criciúma que é o líder do campeonato. Imagine só, né? O Grêmio que depende muito do Christian, tem 18 gols na temporada, o principal artilheiro, tanto que está aí brigando também, né? Na ponta de cima da artilharia. No lançamento lá para o Tuta, saiu o Tavarelli, e na cobertura também o Fábio Bilica, vantagem do goleiro do Grêmio. Recentemente, Grêmio e Curitiba tiveram a sua rivalidade acirrada. Em 2001, as duas equipes se enfrentaram em 2 semifinais, pela Copa Sul Minas e também na Copa do Brasil. Ele que vem puxando o contra-ataque com o Rico. Na velocidade, ele escapuliu ali, né, da bola. Mas na sequência o Luciano Ratinho foi atropelado. Falta para o Grêmio. Havia dito em 2001. 2 semifinais. Na Sul Minas o Curitiba levou a melhor. Empatou aqui em 2-2. Venceu lá no Paraná 1-0. E na Copa do Brasil o Grêmio conseguiu a vantagem. 2 vitórias, 3-1 no Olímpico, 1-0 em Curitiba. O Grêmio que partiu ali para decidir o título e ganhar do Corinthians o tetracampeonato naquela temporada. Foi o primeiro ataque que nasceu com algum sucesso pela esquerda, com o Leonardo Inácio, com o Michel Bastos. Se o Grêmio fizer a bola passar mais pelo Léo Inácio, terá sucesso. Ele é bom passador. O Michel Bastos já se candidatou para bater essa falta. Ela que vem de muito longe, até para se tratar de um lateral, mas ele pega muito forte. Olha só, partiu para a bomba! Gol! Michel Bastos para o Grêmio. Uma pancada realmente do lateral esquerdo gremista, surpreendendo o Fernando. E a 15 minutos e 40 o Grêmio sai do sufoco, faz 1-0 diante do Curitiba. Veja só como pegou firme realmente o Michel Bastos. 1-0 para o Grêmio, um gol para dar confiança para o time gaúcho nessa altura do jogo. Olha só, que pancada, Michel Bastos, Grêmio 1-0. Foi de bola parada vale, está na regra, está no futebol, mas a jogada que originou essa bola parada foi talvez a melhor jogada do Grêmio na partida. Uma troca de passes pela esquerda entre o Michel Bastos e o Leonardo Inácio, até que o Léo Inácio descobriu um espaço à frente e o jogador do Grêmio foi derrubado. Por aí o Grêmio pode ter vantagem. Olha o Marcelinho, partiu de meia-lua para cima da defesa, chegou batendo pela linha de fundo. Jader, esse foi o 15º gol do Grêmio no Campeonato Brasileiro, 2º gol do Michel Bastos. E uma curiosidade com relação aos números, 23º gol marcado, originado, né, numa cobrança de falta nesse Campeonato Brasileiro. O Grêmio que está subindo por enquanto a 13 pontos. O Vitória, que está jogando contra o Atlético do Paraná, também tem 13, mas com um empate parcial vai subindo a 14. Mas o Grêmio já vai se colocando naquele bloco intermediário, né, na tabela de classificação. O que o Curitiba também busca pretensamente, porque também quer um resultado positivo, senão vai complicar a sua vida e pode até se aproximar da chamada zona do rebaixamento. Certo é que o jogo é bom aqui no Olímpico. Aí o Michel Bastos, Rico, outra vez com o Michel, tentou a devolução, o Rico vai à frente, evita a saída pela linha de fundo, mas aí estava desequilibrado, né, buscando enquadrar o corpo, só que leva o escanteio. Levou a melhor ali o Rico na dividida. Vamos para 17 minutos e meio deste primeiro tempo, o Grêmio na frente, 1-0, gol de Michel Bastos. Cobrança curta, Rico, vai para o espaço no cruzamento, vem fechada, Fernando saiu do gol para fazer a defesa. Lançamento lá para o Luiz Mário, a bola vai chegar tranquilamente para o Tavarelli.
E esse gol faz agora o Curitiba mudar sua postura, né, Maurício? Vai ter que se abrir mais e vai ter que partir com tudo para cima. O Curitiba tinha bom toque de bola pelos lados do campo, especialmente a gente havia destacado. Já tinha dado 2 chutes a gol de muito perigo com o Luiz Mário e com o Tuta. E o Grêmio descobriu na sua primeira jogada pelo lado esquerdo um caminho com esse aí, ó, que agora está cheio de confiança, o Michel Bastos. A bola chegando no Leonardo Inácio, que é um segundo volante de bom passe, de boa saída. E aí o Grêmio pode ter alguma tranquilidade. Para quem começa trabalho como treinador play, nada podia ser melhor, né? Toque do Marcelinho para o Luciano Ratinho, né? Realmente um passe de qualidade. E o Ratinho na sequência consegue a posse de bola para a equipe gaúcha. O Walter José dos Reis fica ali conversando com o Ratinho. A falta foi marcada, você está conferindo novamente. Marcelinho, que disputou recentemente o torneio de Toulon pela seleção brasileira sub-20, despertando o interesse de vários clubes franceses. Um jogador de muita habilidade, tem apenas 17 anos, não é, Luciano? Exatamente, 17 anos. Lançado ano passado pelo Adilson Batista na derrota do Grêmio para o São Paulo lá no Morumbi. Aí o Léo Inácio, posicionado para a falta. Outra vez é bom momento para o Grêmio. Ele joga no meio da área. Claudio Miro. Antes dele a bola passou ali e foi direto parar nas mãos do Fernando. Tenta rapidamente com o Luiz Mário. Marcado pelo Michel Bastos. Toma a frente, consegue a recuperação. Passe lá para o Rico. Viu bem a movimentação do Christian. Não se complicou todo na hora de girar e partir para cima dos zagueiros. Ela bateu numa perna, bateu na outra e o Christian realmente ficou devendo na jogada. Vem de novo o Curitiba. Bilica sai na cobertura lá do lado esquerdo e manda a bola para fora. Não tem viagem perdida com o Fábio Bilica, né? Pelo menos aí nesse começo de jogo tá dando mostra de que veio para ser titular dessa zaga do Grêmio. Para Rafinha fazer a cobrança, o Curitiba vai ter que sair para o jogo. Perde por 1-0 aqui em Porto Alegre. Outra vez Rafinha. Marcação do Michel Bastos. Estava indicando já o Márcio Luiz Augusto que a bola havia saído. Insiste o Roberto Brum. No meio, a Taliba pega muito mal na bola, joga direto para fora. O escanteio para a arbitragem, houve o desvio. O Taliba, volante, camisa número 4. Vamos conferir na repetição. O desvio na cabeça do jogador do Grêmio. Chegando por lá o Ricardinho para fazer o levantamento. Curitiba manda para a área os seus homens de defesa. Tem também Luiz Mário, tem o Tuta, Reginaldo Nascimento. Ricardinho autorizado, ela vem fechada. Aparece por ali o Thiago Prado. Levando vantagem sobre os atacantes do Coxa. Roberto Brum. Faz um toque curto no Adriano. Na frente Luiz Mário. Vem no combate o Fábio Bilica. Ainda Luiz Mário conseguiu espaço para o cruzamento. De novo no meio. Thiago Prado mete a cabeça. Do Curitiba. Ricardinho. Atrás para Roberto Brum. Pode até bater para o gol. Ele prefere o passe. Mas o Fábio Bilica estava bem posicionado. E conseguiu colocar o Marcelinho em condições de partir na velocidade. Inclusive o Fábio Bilica vai chegando junto. Ainda Fábio Bilica. Aí faltou perna. Parece para o zagueiro do Grêmio. Consegue cavar um lateral a jogada com o Marcelinho. Mas o que ele mais conquista junto ao torcedor é, primeiro, ele tem acertos técnicos, ele tem noção de posicionamento. Olha a Massa gritando o nome dele aí. Ele não errou lance nenhum e ele tem muita disposição. Ele leva o time nessa disposição e o torcedor percebe. Rico partiu para cima da defesa. Ainda Rico no fundo. Mais um escanteio para o Grêmio. Está reclamando um toque de mão ali o Rafinha. Ficou pedindo, né? O toque do Rico. Mas veja só como ele encontrou o espaço. É um jogador, a exemplo do Marcelinho, de dribles, né? Gosta de partir para cima da defesa. Posicionado Luciano Ratinho. Escanteio para o Grêmio. Vem a bola no meio da área. Aparece a zaga para aliviar. Rebote do Ratinho. Mais uma chance de cruzamento. A Taliba conseguiu o corte. Aí o Rico gira para cima da defesa. Consegue encontrar o espaço de novo. Na tabela com o Léo Inácio. Ainda Rico. Se fecha o Curitiba. O Grêmio tem dificuldade para sair para o jogo. E ele recebe a falta. Na intermediária. Roberto Brum fica reclamando. Mas o Paulo César estava em cima, veja só. Foi puxado ali o Rico. Agora cheio de confiança que está o Michel Bastos, vai querer mandar de novo a pancada. E esse foi mais um lance que teve, além da participação qualificada do Rico prendendo a bola, ele logo se aproximou do Leonardo Inácio, que deu o passe ao Rico, criando um novo espaço. O bom passador tem essa qualidade, ele cria o espaço com o seu passe certo. Leonardo Inácio fez isso no lance que originou o gol do Michel Bastos, acaba de fazer de novo.
O Michel Bastos está lá, ó, justamente colocado para a bola. Preocupação dobrada agora do Fernando. Autorizado, vem Michel para a bomba! Fernando! É impressionando realmente o torcedor Michel Bastos, né? Com o tipo de bater na bola. Lembra, é claro, guardando as proporções, Maurício, o estilo do Roberto Carlos, né? De cobrar falta. Chute forte, um chute seco, veja só. Como ele realmente coloca o goleiro em dificuldade. E o Fernando agora foi muito bem, conseguiu a defesa. Isso já deve ser fruto do trabalho do Plain, do Plain, que pegou o Michel Bastos em fase de alta desconfiança em relação ao próprio futebol, deu a ele garantias de que seria titular, de que teria sequência, e o Michel Bastos começa a dar resposta. O Grêmio está abafando o Curitiba no seu campo de defesa. Thiago Prado, cheio de estilo ali para cima do Luiz Mário. Limpa o jogo na direita com Fábio Bilica. Lançamento para Michel. Na direita, pode tentar o cruzamento. Vem bola na área de novo. Passa por todo mundo. Marcelinho pressiona. No carrinho o Léo Inácio chega. E chega cometendo a falta e vai tomar cartão amarelo. A camisa 8 do Grêmio. Mais um cartão para o time gaúcho. Dessa vez para Léo Inácio. Pela falta cometida, você está acompanhando novamente. E o Curitiba sentiu muito o gol, Jader. O Curitiba não conseguiu mais jogar. O Grêmio tem naturalidade, fluidez no seu toque de bola. Olha só o que acaba de fazer o jogador do Curitiba. A marcação do Curitiba está desencontrada em relação a jogadores como o Leonardo Inácio, como o Rico, que se desloca do ataque e vem recuar para ser um atacante que chega junto aos dois da frente e não recebe marcação. O Curitiba não está bem no jogo, não. Está trocando passes ali o time do Antônio Lopes. Com os braços cruzados lá na sua área técnica. O comandante do Curitiba querendo pensar realmente o que fazer, né, para voltar para o jogo. Curitiba que precisa do resultado. Colocado junto com o Grêmio na tabela de classificação, ambos com 10 pontos. E o que mais o Antônio Lopes cobra aqui na beira do campo é justamente erros de posicionamento no ataque. Está preocupado com esse setor do time. A defesa ele está satisfeito, corrige muito pouco, orienta muito pouco, mas no ataque a todo instante ele passa instruções para o Ricardinho, para o Luiz Mário e também para o Tuta. Vale lembrar que o Curitiba tem ao lado do Guarani, até o momento, o pior ataque do campeonato. Foram marcados apenas 6 gols em 9 jogos. Coincidentemente, o mesmo número de gols que sofreu, por exemplo, o Internacional, dono da melhor defesa da competição. Um defeito do ataque do Curitiba é que Luiz Mário e Tuta jogam muito distantes um do outro. Olha o Rico, jogando pela posse de bola, o Grêmio de novo consegue partir na velocidade. Christian tentou de primeira para Rico, uma bola muito longa, e o Fernando ficou com ela. Mais uma curiosidade que o Luciano já havia dito ali com relação ao número de gols do Curitiba. Os 6 gols do Curitiba correspondem aos 6 gols do Christian. Um atacante só do Grêmio, né? Tem o mesmo número de gols marcados do que todo o time do Coxa nesse campeonato. Aí o Tuta vai para cima do Fábio Bilica. Ainda Tuta. Tenta encontrar o espaço. Botou por entre as pernas do Bilica. Aparecia Michel também na cobertura. O Grêmio sai jogando. É um time totalmente motivado, parece, né? O time do Grêmio sob o comando do José Luiz Plain. Michel Bastos. Na frente para Rico. Conseguiu ali na cobertura o Roberto Brum. Está tocando bola curta ali com o Rafinha. Vamos para 26 minutos deste primeiro tempo. O Grêmio na frente, 1-0. O jogo Atlético Paranaense, vitória na Arena. 0-0 por enquanto. A outra partida que começou às 4 da tarde. O lançamento. Ricardinho. Para o Adriano. O Michel chegou empurrando ali, segundo o Paulo César de Oliveira. Mais uma falta para o Coxa. São 8 jogos que completam esta rodada de número 10 do Campeonato Brasileiro. Aqui com cobertura do Premier Esportes. Todos os canais do Premier para você acompanhar os jogos do Brasileirão e também com cobertura do Sport TV. O Michel vai ser colocado na barreira ao lado do Léo Inácio. Dentro da área, o Reginaldo Nascimento, marcado pelo Michel Bastos. Luiz Mário, para fazer a cobrança, vai levar perigo certamente ao gol do Tavarelli. Autorizado, Luiz Mário jogou no tumulto, lá no meio o Tavarelli apareceu bem ali para fazer a defesa. Tenta ligar rapidamente ao ataque com o Marcelinho. Um jogador muito arisco. Bateu no calcanhar do Paulo César de Oliveira, o torcedor do Grêmio ficou na bronca. Recuperação do Curitiba. Ótima devolução para Rafinha. Vai tentar partir ali para cima da defesa. Ainda o Curitiba. Adriano. Cercado pelo Luciano Ratinho. Ainda Adriano. Está isolado pelo lado esquerdo, ele vai embora.
Foi para a linha de fundo, olhou para o meio, vem de novo o cruzamento, falhou Cláudio Miro. A sobra de Roberto Brum. Na pressão do Coxa, ele arrisca para a defesa de Tavarelli. E o jogo não para. Impressionante o ritmo da partida aqui no Estádio Olímpico. Por assim, né? Para o jogo. Volta em cima do Rico. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. As figuras mais divertidas do pedaço numa grande festa do humor. Hoje em Zorra Total. Caído lá o Rico. Os problemas do Curitiba, Jader, que não consegue reagir no jogo. Teve agora esse bom lance, esse chute que o Tavarelli pegou. É que os meias do Curitiba, Luiz Carlos Capixaba e Ricardinho, participam muito pouco do jogo. Depois daqueles primeiros minutos bons do Curitiba, a bola começou a passar, voando pelo meio-campo, passar pelo alto. E aí Tuta e Luiz Mário, que estão jogando distantes, também não conseguem chegar, não conseguem se aproximar para fazer o tabelamento, diferente do que passou a acontecer com o Grêmio depois do gol do Michel Bastos. Marcelinho, Rico, Christian, Leonardo Inácio jogam na aproximação. E na marcação distante que faz o Curitiba, eles passaram a ter alguma vantagem. E o Grêmio ficou muito mais perigoso no jogo do que o Curitiba em relação ao Grêmio. O placar é justo neste momento, o Grêmio tem a tranquilidade e o Plain tem essa qualidade. Está colocando junto aos seus jogadores confiança para jogar futebol. O Rico vai ser atendido fora de campo. Por precaução, o Plain já mandou ali o Luiz Paim, preparador físico do Grêmio, aquecer 2 jogadores. Momentaneamente com 10 homens em campo o time do Grêmio. O recuo de bola apertado, Fernando saiu para fazer a defesa. Brasileirão 2004 no Premier Esportes, a maior opção de jogos da televisão nas séries A e B. Ligue já para a sua operadora e assine. Roberto Brum. Conseguiu a tabela. Está voltando ali para dentro de campo. Grêmio de novo com os 11. Coloca passes do Curitiba. Ataliba. Adriano. Outra vez com o Ataliba, a marcação do Grêmio é muito forte na saída de jogo da equipe paranaense. Rafinha tenta pela direita, faz o passe na frente para Luiz Mário, já estava em posição de impedimento. Quem gosta de lutas não pode ficar fora do pacote UFC no Premier Combate. Todos os eventos Ultimate Fighting, inéditos e 24 horas de programação de lutas. Estamos passando aí dos 30 minutos, você viu de novo o lance. Originou o impedimento do Luiz Mário. Estava adiantado realmente, camisa 10 da equipe do Curitiba, que vai partir para o jogo, precisa do resultado de igualdade. Está perdendo aqui no Olímpico por 1-0. Gol de Michel Bastos, esse que está com a bola. Rico. Ficou sem a jogada mais forte que era à frente, Curitiba fechava o caminho. Fábio Bilica no recuo, mas antes já parava o jogo. Paulo César de Oliveira marcando mais uma falta para o time do Coxa. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Capital Inicial e Ivete Sangalo, hoje no Altas Horas. Já viu que o Luiz Mário também mudou o posicionamento, né, Maurício? Está recuando mais, está tentando buscar o jogo e armar a equipe do Curitiba. Ele que bateu o lateral agora, lá na frente, ó. Acionando o Tuta. Isso tem uma explicação. Para quem acompanha todos os jogos do Brasileirão no pay-per-view, há de lembrar que no intervalo de Palmeiras e Curitiba no Parque Antártico, o Curitiba já perdia o jogo, o Luiz Mário estava muito bravo porque não conseguiu nem chutar a gol. Então, quando ele fica inconformado com isso, ele começa a se mexer, não necessariamente por ordem do treinador. E essa movimentação nem sempre dá certo. Então, o Luiz Mário tem uma fase no jogo que começa a sair para os lados, bate lateral, tenta participar mais do jogo. Mas o resultado... 31 minutos e meio já passados desse primeiro tempo. Vem aí o Curitiba, olha só a bola no cruzamento para o meio da área. Tavarelli vai no alto para fazer a defesa. Saiu na cabeça do Tuta, que sentiu ali. Desabou no gramado, camisa 9 do Coxa. Os jogadores do Grêmio agora deixaram a bola sair para que justamente o Tuta pudesse ser atendido. Box também está no Premier Combate. O pacote UFC, 2 horas semanais inéditas de lutas clássicas de causos do boxe com Daniel Fux. É pena você conferir. E aí o lance, né, realmente, do Tuta. Se levanta, já se recompõe lá o camisa 9 do Coxa. Enquanto isso, o Antônio Lopes aproveita para passar instruções aos seus jogadores. É o Ricardinho, né, que está na beira do campo conversando ali com o Antônio Lopes. Olha só, braços abertos. O treinador também muito disciplinador por onde passa. O ex-delegado de polícia Antônio Lopes.
Multicampeão também, né? As equipes que passou. Campeão mundial. A seleção brasileira em 2002. O Michel, cobrança de lateral para o Grêmio. Marcelinho vai para a jogada em cima dele, Reginaldo Araújo. Olha só o Marcelinho no vacilo do zagueiro do Curitiba. Bola no meio para o Rico, ele não conseguiu dar sequência. O Christian ficou esbravejando, né? Sentiu que o momento era de puxar realmente o contra-ataque, a bola não chegou, por isso o desconsolo do capitão do Grêmio, Christian. Reginaldo Nascimento. Mais uma vez trocando passes na sua intermediária, o Coxa. Encerrado o Claudio Miro. O jogador que está bastante apagado também no jogo, o Claudio Miro. Christian. Na esquerda, Michel Bastos. Tem espaço aí o Michel. Tentou a tabela com o Rico. Recuperação da equipe do Curitiba. Organiza. Adriano. Dois jogadores aqui pelo lado esquerdo. O Ataliba mais à frente, Ricardinho. Recebe Ricardinho. Vai encarar o Claudio Miro também, o Michel. Encerrado novamente do time do Coxa, olha só, proporcionando o ataque. Marcelinho já viu a subida do Michel Bastos. Tentou partir para cima do Rafinha. Desarmado e o Coxa agora vai no contragolpe. Luiz Mário. Na frente para Capixaba, no combate, a zaga do Grêmio leva melhor com o Fábio Bilica. Jogador que aparece muito fácil ali na cobertura. Lançamento para Marcelinho. Já havia puxado o Roberto Brum. O César de Oliveira marcou a falta, Maurício. Fábio Bilica é um dos destaques, se não for o maior destaque do Grêmio no jogo. O Leonardo Inácio poderia ser ainda mais, se fosse mais acionado. Toca pouco na bola, perto do que pode produzir. O Curitiba de novo vem chegando. No toque de calcanhar. Luta para Luiz Mário. Na área, Luiz Carlos Capixaba para tentar o cabeceio, mas ela veio por baixo. O Fábio Bilica chegou salvando. Rebote do Adriano. Partiu para cima da defesa. Ainda Adriano na tabela. De novo, dois jogadores do Grêmio fechando. Insiste o Coxa. Ricardinho. Tem o Michel à sua frente. Ele consegue de novo o cruzamento. O Claudio Miro desviou. A bola vai sobrar para Luiz Mário. Na entrada da área. Ainda ele ajeitou. Tavarelli para fazer a defesa. Como teve liberdade agora o Luiz Mário para ajeitar, escolher o canto e disparar o chute realmente. O Tavarelli numa grande intervenção salva o time do Grêmio. O Curitiba passa a crescer no jogo com alguma insistência, ocupando o campo do Grêmio, marcando bem mais próximo jogadores como o Rico, que diminuiu sua produção, tem perdido lances individuais junto ao seu marcador e parece que começa a ser perigoso o time do Curitiba, especialmente quando chega na ação do Adriano pelo lado esquerdo, do Luiz Carlos Capixaba, que tenta cair às costas do Michel Bastos. O Curitiba vai encontrando alguns caminhos. E tá aí de novo, ó, pela direita com o Rafinha. Capixaba se movimentando. Luiz Mário. Devolução para Rafinha, vai entrando na área, vem Michel Bastos por trás, ele toca na bola. E o Grêmio mais uma vez escapa, né, do contra-ataque do Curitiba. Aí o Ataliba, cercado pelo Christian, pelo Rico. Outra vez a bola na frente. Capixaba no cruzamento, direto nas mãos do Tavarelli. Curitiba que não tem uma boa participação em jogos aqui no Estádio Olímpico. Depois do contra-ataque, Adriano no erro do Grêmio, ele faz a bola de novo viajar no meio da área. Thiago Prado, tá ganhando todas ali do Luiz Mário. 14 jogos entre Grêmio e Curitiba no Olímpico. O Grêmio venceu 10, empatou 2 e perdeu somente 2. Isso é o retrospecto negativo do Curitiba aqui no Olímpico. Que vai respirar um pouco, né, no ataque. Fazia tempo que não passava aqui pelo lado direito. Aí o Claudio Miro. Marcelinho. Acima do Reginaldo Nascimento, ainda Marcelinho, chegou no fundo, pode pintar, cruzamento para Christian, antes dele Rafinha, cede escanteio. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, Vasco e Paraná, melhores momentos, hoje depois de altas horas. O Christian, a preocupação dos homens de defesa do Curitiba, Luiz Carlos Capixaba, também o Miranda.
Michel vai para a bola, autorizado no levantamento. Olha o toque de cabeça do Claudio Miro e a bola de novo se perde na linha de fundo. Um jogador de 17 anos como é o Marcelinho tem que ter investimento, sequência e tem que ter muito apoio para treinar fundamentos onde seja deficiente. Ele tem uma qualidade extraordinária de drible, de arranque, de velocidade, mas um defeito também muito grande nos seus 17 anos de acabamento de jogada. Ele dribla o zagueiro e ao invés de clarear para ele, parece que tudo fica muito apertado. Então o Marcelinho vai ter que treinar muito fundamento na hora da conclusão, na hora do cruzamento, do passe para o centroavante, e o contrário fica um jogador incompleto. Mas tem que insistir, tem 17 anos, né, já? Jogador que foi lançado no time profissional, e é sempre bom a gente destacar isso, né, Maurício, pelo Adilson no ano passado. Tinha apenas 16 anos, já entrou naquela fumaceira do jogo lá do Morumbi. O Grêmio levou 3-1 e vivia uma situação realmente muito delicada. O Marcelinho mostrou muita personalidade, né, para encarar realmente o time profissional do Grêmio, de onde não saiu mais. E hoje é titular. Ao lado do Christian no ataque. Falta em cima do Rico. A cobertura mais completa do Fama você só tem no Premier Shows. Todos os dias, ao vivo. Ligue para sua operadora. O Luciano Ratinho com o Michel pela direita. O Ricardinho foi o último a tocar na bola lateral para o Grêmio. Marcelinho. Essa era para Michel. Aí vale aquilo que o Maurício havia frisado, né? O acabamento. Esse não foi bom. Insiste o Grêmio. Luciano Ratinho. Esperou para fazer o domínio. Aparecia a marcação do Ataliba. E o Curitiba vai tentar partir na velocidade. Explorando lá o Luiz Mário pela direita. Aí mais atrás o Capixaba. Marcação muito forte do Grêmio. Está jogando com o Léo Inácio. Rico. Tenta girar para cima do Rafinha. Ainda Rico. Pecou agora na hora de driblar, mas conseguiu cavar a falta. Vamos aí para quase 40 minutos deste primeiro tempo. O Grêmio vence. Michel Bastos fez o gol de falta. 15 minutos desta primeira etapa, que vai garantindo esses 3 pontos por enquanto para o time gaúcho. Thiago Prado e Fábio Bilica já posicionados dentro da área. Se resguarda com o Claudio Miro e também o Michel Bastos. Uma eventualidade de contra-ataque. Para a cobrança o Léo Inácio. Joga a bola no segundo pau. Fernando saiu ali para aliviar. Pressionado pelo Fábio Bilica. Vai para o Coxa. O Grêmio que vem de 2 derrotas seguidas nesse Campeonato Brasileiro. 2-1 para o São Caetano, 3-2 para o São Paulo. Última vitória dia 22 de maio contra o Paysandu em Belém. 3-1, 2 gols do Christian e 1 do Michel Bastos. Quase um mês sem vencer o Grêmio nesse Campeonato Brasileiro. O Curitiba vem trocando passes pelo meio com o Ricardinho, mais uma vez foi desarmado. Luciano Ratinho tenta encontrar o espaço, ginga para cima do Adriano. Ainda ele. Thiago Prado de primeira na esquerda lá para Michel Bastos. Um jogador que também tem muita habilidade técnica, tá aí o Michel. Foi para cima do Capixaba, conseguiu o recuo ali no Léo Inácio. Luciano Ratinho. Outra vez com o Léo Inácio. Rico. Fábio Bilica. Michel. Vem o Grêmio, Rico. Na velocidade, na devolução, no meio para Ratinho. Tentou encontrar o espaço, ele vai cavando a falta na entrada da área. Ele está marcando ao contrário ali o Paulo César de Oliveira. E agora vai expulsar o Luciano Ratinho. Tinha cartão amarelo. E segundo a interpretação do Paulo César de Oliveira, a gente vai ver na sequência. Ele cavou a falta, olha só. Ele, na verdade, forçou a situação. Vamos ver de novo aí, ó. Se jogou realmente, Maurício. Está expulso. Não tem nenhuma dúvida de que ele se jogou. Antes ele havia feito uma falta de cartão amarelo. A minha dificuldade quando o árbitro faz a dupla punição é que a punição fica muito pesada. E se o jogador do Grêmio não tivesse se jogado? Se tivesse sido um erro do árbitro, ele teria não marcado a falta e ainda expulsaria o Luciano Ratinho, que já tinha amarelo. Já é suficiente o xingamento, a repreensão do árbitro. O cartão amarelo em cima de quem finge é uma demasia, porque só não seria demasia se o árbitro nunca errasse já. Mas árbitros erram, eles são humanos. Então, é demais. O Luciano Ratinho tentou cavar, é verdade. Merecia a repreensão, é verdade. Mas eu não concordo jamais, não nessa situação. Com qualquer cartão por tentativa de fingimento, e quando não finge e o árbitro erra, está errado. Mas o Grêmio agora passa a ter seríssimos problemas no jogo. Pelo menos um tempo inteiro, né? Vai atuar com 10.
Temos aí 42 desse primeiro tempo. Imagine só o drama que vai viver realmente o torcedor do Grêmio para essa partida. Um jogador a menos e a vantagem de 1 a 0. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Desafio Internacional de Futsal. Brasil e Irã ao vivo. Amanhã, depois do sítio do Pica-Pau Amarelo. A primeira preocupação que teve o Klein agora foi chamar o Christian ali, Maurício, para dar alguma orientação para os jogadores do meio, né? Para tentar fechar algum espaço e não perder realmente a chegada na frente, né? Para municiar os atacantes. Jader. Luciano. E assim que o Ratinho foi expulso, o Antônio Lopes mandou chamar Josafá. É a única opção para ataque que ele tem no banco do Coritiba. Está conversando com ele nesse momento. Ataliba, vem de trás o Coxa. Arrisca de longe, pega mal na bola, manda para fora. A providência primeira que o Klein toma é colocar o Rico numa posição mais recuada. Os atacantes passam a ser o Marcelinho e o Christian, e o Rico faz função de meio, função que o Luciano Ratinho fazia e até fazia bem no jogo. O Antônio Lopes tenta responder colocando mais um atacante, porque o Grêmio passa, em princípio, a atacar muito menos. O Coritiba deve passar a ter muito mais posse de bola. E aí, tendo jogadores aptos a fazer gol, tanto melhor para o Coritiba. Essa é a leitura do Antônio Lopes. E na precaução do Klein, o Kleber, volante, também já está no aquecimento e pode ser uma providência do técnico gremista a partir da expulsão do Luciano Ratinho. É o Inácio. Christian. A recuada vai ter que buscar jogo, vem no combate, ele é a defesa. Adriano. Vencia o jogo. Luiz Mário. Ele que se fecha todo no seu campo de defesa. O Inácio chega lá cometendo a falta. E aí o torcedor perde realmente a paciência, né, com o Paulo César de Oliveira. E agora o curioso é que o preparador físico do Coritiba, o Antônio Lopes se virou para trás aqui, olhando para o banco, o preparador mostrou o tempo para ele. 44 agora, ele pelo menos por enquanto desistiu do Josafá. Provavelmente começa no segundo tempo, o atacante do Coritiba. Ele que foi formado no Fluminense, né? Um jogador muito jovem ainda, está no Coritiba. E que tem essa falta importantíssima no final do primeiro tempo, já são 44:20. Colocado ali o Ricardinho, o Adriano mais à frente. O Grêmio lá com a sua defesa tentando parar realmente o ataque do Coritiba. Autorizado o Ricardinho, jogou fechado, Claudio Miro mete a cabeça na bola. Vem a sobra Adriano, vai para cima do Claudio Miro, levou vantagem no fundo, conseguiu o cruzamento, Tavarelli para fazer a defesa. Que fosse a opção de saída de jogo, ó. O time do Grêmio estava todo dentro da área. O lançamento do Marcelinho, cobertura do Miranda. Jogador muito apagado também, né, nesse primeiro tempo. Camisa 3 do Coritiba. Sobe a placa, vamos com 2 minutos de acréscimo. Até 47 o primeiro tempo, que vai sendo vencido por enquanto pelo Grêmio por 1 a 0. Luciano Ratinho expulso, o Grêmio vai ter dificuldade certamente no segundo tempo para jogar com 10. Agora falta em cima do Fábio Bilica. O lance, olha só, foi puxado pelo Ricardinho. Aí você vê a questão do critério e a reclamação do torcedor do Grêmio. Se o árbitro teve o rigor de colocar para a rua o Luciano Ratinho, porque a determinação da FIFA é punir exemplarmente o ator, este jogador puxou a camiseta. Quando puxa a camiseta é cartão amarelo. O Paulo César não deu. Aí o critério fica diferenciado, o torcedor fica bravo. De novo trocando passes do Coritiba, querendo se aproveitar dessa vantagem numérica dentro de campo. Rafinha, aí Luiz Mário aberto pela direita, o Grêmio conseguiu aliviar ali a defesa com o Léo Inácio. Mas veja só como tem um buraco realmente entre o meio campo agora e o ataque. E o Marcelinho vai tentar decidir sozinho. Ainda Marcelinho limpando a jogada no meio. Foi atropelado agora pelo jogador do Coritiba. Falta marcada. A falta do Reginaldo Nascimento, né? O capitão do Coxa. Veja de novo o lance, ó. Esqueceu da bola, foi nas pernas do Marcelinho. O Reginaldo Nascimento, cartão amarelo, primeiro do Coritiba no jogo. Reginaldo Nascimento, que essa semana já recusou uma proposta do Corinthians. O jogador não chegou a um acordo na questão de salários, resolveu permanecer no Coritiba, mas esteve muito próximo de acertar com o Corinthians essa semana. Em algumas temporadas, né? Realmente já é titular da equipe do Coritiba, o Reginaldo Nascimento. Vai dar a possibilidade do Michel Bastos de novo preocupar o Fernando. Olha só, já foram 2 no gol. Uma entrou e a outra o Fernando teve que se virar, né? Para mandar a bola para fora. 4 jogadores na barreira. Michel Bastos vai ser autorizado. O César vai lá. Manda a barreira voltar à sua origem.
Agora sim, Michel Bastos na perna esquerda, ele pega mal, joga direto pela linha de fundo. E aí está, final de primeiro tempo no Olímpico. O Grêmio vence 1-0. Gol de Michel Bastos de falta. Nós vamos ao gramado com o repórter Luciano Calheiros. Deixa eu chegar no Michel Bastos aqui, que acabou cobrando essa última falta nesse primeiro tempo, mas é o autor do único gol da partida até agora. Você andou treinando durante a semana e hoje foi coroado aí com um belo gol, Michel. Acho que sim, né? Eu acho que só o gol não adianta. Eu acho que eu, principalmente, tenho que melhorar um pouco no segundo tempo. Mas, graças a Deus, tive a oportunidade de acertar uma boa bola e fazer o gol. Mas tem mais 45 minutos. Vamos tentar ir procurar fazer mais um. Palavra aí do Michel Bastos, jogadores do Curitiba vão deixando o campo por aqui também. Confiança. Eu falei em qualidade? De José e Renata para seu neto, Claudinho. De Marta para Julinha. De César para Pedrinho. De Cláudia e Hélio para seu querido neto. O lixo que você joga na natureza demora gerações para se decompor. Preserve o meio ambiente. Meio ambiente. A gente vê por aqui. O que o Tocantins tem de melhor, a gente mostra. Muito bem, estamos de volta aqui do Estádio Olímpico, intervalo do primeiro para o segundo tempo, onde o Grêmio vai vencendo com um gol do Michel Bastos de falta, a 15 minutos da primeira etapa, o Curitiba por 1-0 nesta 10ª rodada do Campeonato Brasileiro que está começando, num confronto que é direto, né, na briga por melhores colocações dentro da tabela. O Grêmio que começou a rodada em 16º, 10 pontos, o Curitiba uma posição abaixo, também com 10 pontos, mas nos critérios, pelo saldo de gols, o Grêmio levava vantagem contra a equipe paranaense. Saldo do Grêmio era 0 e do Curitiba -2 até o começo da partida. O Grêmio que já está subindo na tabela com esta vitória, vai pulando para 13 pontos ganhos. Vamos então rever o gol do Grêmio e os melhores momentos do primeiro tempo. Olha só. Este é Ricardinho. Ótima bola na inversão de jogo para Luiz Mário. Chega dentro da área, ele arrisca, passa sobre o gol do Tavarelli e vai pela linha de fundo. Olha o Curitiba num erro da saída de jogo do Grêmio. A bola no meio para Tuta. Ele bate e vai para fora. Ele que vem puxando o contra-ataque com o Rico. Na velocidade. Ele escapuliu ali, né, da bola. Mas na sequência o Luciano Ratinho foi atropelado. Falta para o Grêmio. Ela que vem de muito longe. Até para se tratar de um lateral. Mas ele pega muito forte. Olha só. Partiu para a bomba. Gol! Michel Bastos para o Grêmio. Olha o Marcelinho, partiu de meia-lua para cima da defesa, chegou batendo pela linha de fundo. Preocupação dobrada agora do Fernando, autorizado, vem Michel para a bomba. Fernando foi para a linha de fundo, olhou para o meio, vem de novo o cruzamento, falhou Claudio Miro. A sobra de Roberto Brum, na pressão do coxa, ele arrisca para a defesa de Tavarelli. E o jogo não para, impressionante o ritmo da partida aqui no Estádio Olímpico, agora assim, né? Para o jogo. A bola vai sobrar para Luiz Mário, na entrada da área, ainda ele ajeitou, Tavarelli para fazer a defesa. Como teve liberdade agora Luiz Mário para ajeitar, escolher o canto e disparar o chute realmente. Vem o Grêmio, Rico, a velocidade, a devolução no meio para Ratinho, tentou encontrar o espaço, ele vai cavando a falta na entrada da área. Só que ele está marcando ao contrário ali o Paulo César de Oliveira. E agora vai expulsar o Luciano Ratinho.
Se jogou realmente, Maurício. Está expulso. Não tem nenhuma dúvida de que ele se jogou. Antes ele havia feito uma falta de cartão amarelo. Pois é, esses foram os melhores momentos do primeiro tempo. A vitória parcial do Grêmio contra o Curitiba. E daqui a pouco o Maurício vai analisar certamente o que virá no segundo tempo. O Grêmio que vai ter aí dificuldade porque vai ter um jogador a menos com a expulsão do Luciano Ratinho, que a gente acabou mostrando. Forçou a falta, já tinha o cartão amarelo. Paulo César de Oliveira expulsou camisa 11 da equipe do Grêmio no finalzinho desse primeiro tempo. Antes do intervalo, algumas informações para você que está nos acompanhando em todo o país. Pela Eurocopa 2004, grupo de Alemanha e também o grupo da Holanda. A Letônia empatou com a Alemanha em 0-0. A Holanda vai vencendo a República Tcheca pelo placar de 2-1. Você que está nos acompanhando também através da Globo Internacional fora do país. A Holanda vai vencendo e vai liderando por enquanto este grupo com uma vitória parcial sobre a República Tcheca. Na Fórmula 1, Grande Prêmio dos Estados Unidos, o grid foi confirmado neste sábado e Rubens Barrichello conquistou a pole position. Michael Schumacher larga em segundo e o japonês da BAR, Takuma Sato, é o terceiro colocado. O Cristiano da Mata da Toyota larga em 11º e o Felipe Massa da Sauber vai largar em 15º. No outro jogo da rodada, que começou às 4 da tarde do Brasileirão 2004, Atlético Paranaense e Vitória vão empatando em 0-0. Depois do intervalo, voltamos do Olímpico com muito mais para você. De por enquanto, Grêmio 1, Curitiba 0. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Eu quero menos violência e menos ignorância. Mais respeito, consciência e tolerância. Nem arma branca, nem preta, nem choro, nem vela. Dignidade, compadre, no asfalto e na favela. Pra viver tranquilo já tem solução. Desarmamento na cabeça, paz e amor no coração. A receita da paz é simples e objetiva. Fica frio, não esquenta, leve na esportiva. Respire bem fundo se alguém te provocar e haja consciente com a cabeça no lugar. Violência gera violência e é por isso que eu aposto que viver em paz no mundo é bom. Na rua tava exposto e era a bola da vez. Um assalto no minuto foi a grana do mês. Dei a volta por cima, aprenda uma lição. Mostre ao mundo quem tu és, o teu poder, tua missão. Que não é kamikaze, não é suicida. Só uma história de sucesso nesse mundo de justiça. Felizmente a esperança é a última que morre. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho corre. Violência gera violência e é por isso que eu aposto que viver em paz no mundo é bom. Eu gosto. Violência gera violência e é por isso que eu aposto que viver em paz no mundo é bom. Tô armado até os dentes de sorriso e humildade. Desarmamento, gente, clama a sociedade. Hoje eu tô aqui em missão de paz, bandeira branca na mão e nada mais. Brasília Grill. Rodízio com mais de 22 tipos de carne. Amplo buffet de saladas. Deliciosas e variadas sobremesas. A legítima caipirinha brasileira. Pratos à la carte com um cardápio super variado. Sport Bar com música ao vivo. Amplo salão de festas para 200 pessoas. E você pode ainda comemorar seu aniversário com a nossa bandinha. Brasília Grill em Newark. Com estacionamento gratuito. Estamos de volta aqui no Estádio Olímpico. Grêmio e Curitiba ainda nos vestiários. O Plain conversando de um lado, tentando estruturar esse Grêmio que vai voltar com 10 homens em campo. Antônio Lopes querendo corrigir os defeitos. Maurício, certamente vai vir pressão para cima do time do Plain agora, que vai, de alguma forma, ter que se defender para garantir pelo menos esse resultado que é de vitória, né? Os bons momentos que o time do Curitiba teve no jogo sempre aconteceram quando o Adriano avançou pela esquerda, quando o Luiz Carlos Capixaba, que é um dos armadores, pôde ter acesso à bola pelo outro lado, jogando às costas do Michel Bastos. Por ali o Curitiba criou problemas para o Grêmio, mas foi muito pouco em relação àquilo que poderia, como disse o Antônio Lopes, ter criado durante todo o primeiro tempo. Já o Grêmio, que não começou bem o primeiro tempo, a partir da bola parada do Michel Bastos e o gol, o Grêmio melhorou bastante. Ficou tranquilo, ficou confiante, os jogadores cresceram de produção, os mais habilidosos se aproximaram, Leonardo Inácio, Rico, o próprio Luciano Ratinho, e o Grêmio foi melhor do que o Curitiba durante grande parte desse primeiro tempo.
E poderia ter sido ainda melhor se tivesse explorado o seu bom passador chamado Leonardo Inácio, que é segundo volante. O Claudio Miro está jogando de volante mesmo, não é terceiro zagueiro não. Ao lado dele o Leonardo Inácio, que tem bom passe médio, passe longo. Foi assim que começou o lance que depois virou falta e o gol do Michel Bastos, com um espaço que se abriu a partir do passe bem dado do Leonardo Inácio. Mas o Leonardo participou pouco da partida, muito recuado, a bola passando muito pelos lados e não por ele. Quando ele tocou na bola, o Grêmio foi bem como articulador. Ele, de segundo volante, era o articulador do Grêmio, mais que o Ratinho, mais do que o próprio Rico. Sorte do Plain é que o jogador que ele perde, ele tem como substituir com o recuo do Rico para jogar no meio e o Marcelinho ao lado do Christian na frente. Claro, há uma grande dificuldade que é um jogador a menos. O Coritiba vai ter espaço, vai jogar mais pelos lados como que é o Lopes. O Luiz Carlos Capixaba vai ter mais espaço certamente. O Josafá pode entrar e ser outro jogador de área perigoso, mas o Grêmio não perdeu um zagueiro, por exemplo, que obrigaria o técnico Antônio Lopes a fazer uma modificação, a se utilizar do seu banco. Não foi o que aconteceu. Ele, se não quiser mexer mais no time, ele já está adequado. O Rico recuou e na frente ficam o Marcelinho e o Cristo. Pronto. Maurício, você agora falando especificamente dos jogadores que são de definição dos dois lados, o Tuta e o Christian. São dois jogadores que hoje estão devendo, né? O Christian faz má partida. Tecnicamente ele não acerta. Ele até teve jogadores próximos a ele. O Rico chegou perto, o Marcelinho chegou perto, mas ele individualmente não está jogando bem. Pareceu muito preocupado com a arbitragem. Volta e meia referindo o Bandeira ou o Paulo César de Oliveira como sendo o motivo pelo qual ele não consegue jogar, e não é isso não. E também não é a marcação do Coritiba, que não é nada de especial. Ele, Christian, não está numa boa tarde e nem vem vivendo um bom momento. Agora o Tuta não é titular, está com alguma dificuldade física, parece redondinho, né? Perde velocidade. Não, e uma dificuldade maior que o Coritiba vem tendo é que os seus dois atacantes jogam muito distantes entre si. Luiz Mário e Tuta precisam jogar próximos para que possam tabelar, para que um possa ver o outro na área para fazer o cruzamento, para fazer o lançamento, e não é o que está acontecendo. Está um aberto em cada lado e o Luiz Carlos Capixaba, que deveria chegar, ter chegado pouco. Então o Coritiba agora, que já deve estar por voltar, quem está voltando primeiro é o Paulo César de Oliveira vaiado, o árbitro. O Coritiba vai ter mais presença no campo do Grêmio, mais posse de bola, e o Grêmio vai tentar contra-atacar na velocidade do Marcelinho e surpreender o Coritiba. A manifestação do torcedor realmente é muito forte, né, com relação ao Paulo César de Oliveira pela expulsão. E a gente até falava, né, Maurício? Você realmente confirmava, mas antes o Luciano vai lá programado porque o Grêmio está voltando a campo, Luciano. Exatamente, até para conversar com o Christian. Conversa, Christian, no vestiário agora. O que o Plain está pedindo para vocês para esses últimos 45 minutos? Procurar defender bem, não é? É porque a gente tem a vantagem, né? E por tempo também um jogador a menos. Priorizar um pouquinho mais a marcação no meio de campo e quando tentar sair no contra-ataque, sair bem para tentar acabar com o jogo. Expulsão do Ratinho, o que vocês conversaram ali com o Paulo César, enfim, o que vocês estavam reivindicando ali? Não, melhor não falar nada. A gente está de cabeça quente, a gente não viu o lance, né? Mas vamos deixar assim, não vou falar nada. Tá certo, palavra aí do Christian. E o Grêmio retornando, viu, Jader? Com a mesma formação que terminou o primeiro tempo, o Coritiba também está voltando nesse momento. E aí eu vou confirmar aqui daqui a pouquinho se entra realmente o Josafá. O Josafá, número 18 ali, está assinando. E eu vou confirmar daqui a pouquinho quem sai no time paranaense. Perfeito. Maurício, só para a gente não deixar passar realmente a questão, né? Você falava dos critérios do Paulo César de Oliveira com relação à marcação de cartões. Você acredita então que ele tem exagerado até de certa forma na expulsão do Luciano Ratinho? É que ele cumpre uma determinação da FIFA, não está na regra, é determinação da FIFA. Da mesma maneira que a FIFA determinou aos bandeirinhas, aos auxiliares, que na dúvida no impedimento, eles não marquem o impedimento, embora o bandeira normalmente faça o contrário, na dúvida ele levanta o instrumento, como dizem os bandeiras mesmo, mas a determinação da FIFA é essa: na dúvida do impedimento, deixa seguir o lance. Na dúvida deste tipo de lance aí, como aconteceu na falta, bom, daqui a pouco a gente vai, o Luciano está com o Josafá ali. Até para, antes aqui do Josafá entrar, o que pediu o Antônio Lopes para você? Ele ia te colocar ali no finalzinho do primeiro tempo, depois do preparador físico ali, mostrou o relógio, enfim, não, já está terminando, vamos esperar um pouquinho. Ele pediu para a gente explorar bem aqui o lado esquerdo aqui, né, que está faltando um pouco de grupamento do time aqui, e vir até o meio para ajudar o meio de campo também. Que tipo de vantagem o Coritiba pode tirar agora com o Grêmio jogando com um a menos? Acho todas as melhores possíveis, né? Que a gente possa explorar, ir para cima deles e fazer o gol com tranquilidade, não também se abafar muito em cima deles. Esperar. Tá certo, a palavra aí do Josafá, número 18, ele entra no lugar do número 11, Ricardinho.
O Paulo César de Oliveira cumpriu a determinação da FIFA, mas esta é uma determinação prepotente, autoritária, porque só teria sentido se o árbitro jamais errasse. Como o árbitro é humano e erra, ele às vezes pode cometer o erro de não marcar a falta e ainda expulsar ou dar amarelo para o jogador e prejudicar o time que deveria ter sido beneficiado. Foi uma demasia, agora o Grêmio vai ter que se virar. Vamos então para as emoções do segundo tempo aqui no Olímpico, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Saída de bola para o time gaúcho e o Curitiba vai realmente com 3 atacantes agora, né? Literalmente para cima do Grêmio para buscar uma igualdade, já que precisa do resultado, está na mesma situação do Grêmio na tabela de classificação. Autoriza Paulo César de Oliveira. A bola já está rolando no segundo tempo aqui no Estádio Olímpico. Michel. E a passagem do Rico lá na frente. A bola chega para o camisa 10 do Grêmio, para cima do Ataliba. Por baixo, o jogador do Curitiba faz o corte, a bola chega em lateral para a equipe do Grêmio. E Michel. Marcelinho. A movimentação já deixou para trás ali os zagueiros. Ainda Marcelinho tentou o passe. A bola chega no Léo Inácio, mas com dificuldade, né? Porque ela quicou na hora dele dominar. O Grêmio teve que voltar todo o jogo. Michel Bastos. Marcelinho ameaçou para um lado, foi para o outro. O Curitiba ganhou um arremesso de graça. Bola direta, você entra no site do Premier Esportes e manda a sua mensagem. As respostas você assiste no Premier Futebol Clube, todos os dias em 2 horários. 15 para as 2 da tarde e 15 para as 8 da noite. Se movimentando o Curitiba com o Josafá. Primeira participação dele no jogo. Tuta. No combate o Léo Inácio. Falta marcada. Curitiba que com a vitória sobre o São Caetano na última rodada, acabou com um jejum de 7 partidas sem vitórias na competição. Foram ao todo 4 empates e 3 derrotas. Somado a tudo aquilo, né, que a gente já vem destacando, a eliminação na Libertadores, realmente não é uma temporada muito feliz a do Curitiba até o momento. Ataliba. Muito lançamento para Capixaba, Michel Bastos de cabeça. Ficou sentindo por ali o Luiz Carlos Capixaba. A bola já está lá no campo de defesa com o Fernando. Sai tocando com o Reginaldo Nascimento. Curitiba que no início do campeonato chegou a perder pontos, né? Por ter escalado de forma irregular o volante Ataliba, mas recorreu depois e recuperou esses pontos e não estaria hoje na zona de rebaixamento. Chegou a cair para a lanterna. É verdade. Apenas o Botafogo superava o Curitiba. O Botafogo naquela oportunidade era o último colocado pelos resultados de campo. O Botafogo ainda continua, né, na zona do rebaixamento, ao lado do Paysandu, do Flamengo e do Atlético Mineiro. O Fábio Bilica tentou antecipação, acabou desarmado pelo Josafá. O passe era no meio, apareceu bem para fazer o corte por ali o Léo Inácio. Rico. De novo o Léo Inácio. Deu uma bola enforcada lá para o Michel Bastos. O Luiz Mário não conseguiu dar a sequência. O Play orientou para que ele mandasse a bola para frente. Sai tocando errado o time do Grêmio. Capixaba. Rafinha. Outra vez com o Capixaba. Luiz Mário está livre ali pelo meio, ele pediu. Recebeu o Luiz Mário, vem na dividida com o Fábio Bilica. Atrás o último homem era o Michel, ele conseguiu aliviar a barra do Grêmio. Rico. Este é Marcelinho. Tenta girar ali para cima do Reginaldo Nascimento. Olha só como se complicou na sequência o Marcelinho. E o Curitiba ganha mais uma vez um lateral de graça. Quando vai mexer agora o técnico José Luiz Plain. Mandou chamar o Kleber. Conversando com ele nesse momento, Kleber, número 15, é volante. Jogador que passou pelo Brasil de Pelotas. Foi contratado no início da temporada ainda sob a administração do antigo departamento de futebol do Grêmio, Saul Berchevski e Evandro Krebs. O técnico era o Adilson Batista. Um jogador que não recebeu muitas oportunidades no time profissional do Grêmio. E que agora vai para o jogo realmente. Jogador de contenção, e daqui a pouco o Maurício vai falar sobre essa mexida, né, que vai fazer o técnico Plain na equipe gaúcha. Edomiro. O desarmado vem o Curitiba na velocidade do Adriano. Por baixo o Léo Inácio. Pressiona o Coxa. Capixaba. Abertura para Luiz Mário. Partiu para cima do Michel. Ele tentou o cruzamento. Thiago Prado de cabeça salva. O Kleber, número 15, vai entrar no lugar do número 10, Rico. Maurício, essa modificação. Daqui a pouco o time do Grêmio com o Rico saindo para a entrada do Kleber, o Curitiba que vem de novo para o contra-ataque. Adriano. Roberto Brum. Olhou para dentro da área, viu o Tuta se movimentando. Preferiu o passe na frente para o Josafá.
Fábio Bilica mais uma vez levando vantagem. Olha o Rico, pode ser a última participação dele na partida. E a expectativa fica com relação ao comportamento do Rico na substituição, né? Costuma reclamar muito. Verdade, é um jogador difícil de temperamento, muito difícil de temperamento. Está recebendo mais uma chance. Christian foi para a velocidade, atropelado agora pelo Miranda. E agora vai pintar. Cartão para o jogador número 2, o Rafinha. Ele tem a falta na linha de fundo, Maurício, quando vai entrar o Kleber número 15 no lugar do Rico. A não ser que fosse por lesão, e não parece ser, porque o Rico teve uma arrancada agora há pouco, fez essa jogada de contra-ataque. Esta modificação o Klein poderia ter feito no intervalo. Não tem por que fazer com 3 minutos de segundo tempo, porque não aconteceu nada no jogo que determinasse ao Klein, não posso ficar com o Rico agora, porque o Coritiba está jogando em cima dele, ele não está marcando ninguém, ele está machucado. Não, ele desistiu da ideia de manter o Rico por algum motivo que não está em campo, está na cabeça do próprio Klein. Então sai um atacante e entra um jogador de marcação, de contenção. O Grêmio mais ainda vai ficar à espera do Coritiba no ataque. De novo o lance do Miranda em cima do Christian. O cartão foi apresentado para o Rafinha, mais um cartão para a equipe paranaense. O torcedor do Grêmio está gritando o nome do Rico, olha só a bola levantada na área. Fernando caiu bem ali para fazer a defesa. Aliás, o cartão do Rafinha acabou compensando ali o do Miranda, né? Porque o banco do Grêmio reclamou bastante nessa jogada em cima do Christian, queria o cartão também para o zagueiro do Coritiba. Verdade. Lançamento do Luiz Mário na outra ponta para Josafá. Vantagem do Michel no toque de cabeça. Sobra de bola do Luiz Carlos Capixaba. Tenta pressionar o Coritiba realmente. O Grêmio está acuado no seu campo de defesa. Rafinha. Luiz Mário está aberto na ponta. Rafinha vai para o cruzamento. Subir a bandeira aqui do Walter José dos Reis, confirmando o impedimento do Tuta. Na nova formação, o Leonardo Inácio é o jogador que vai tentar articular e vai avançar um pouquinho a sua posição de meio campo. E ao lado do Claudio Miro deve jogar o Kleber, que este seria volante típico. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, Vasco e Paraná, melhores momentos, hoje depois de altas horas. 6 minutos e meio deste segundo tempo pela Euro 2004, Holanda e República Tcheca. 2-2, empatando o jogo lá em Portugal. Outro jogo do grupo, a Alemanha ficou no 0-0 com a Letônia. Christian. Esse é Michel Bastos. Foi para cima do Rafinha, conseguiu de novo a devolução no Christian. Limpou a jogada, escorou para Kleber, chegou batendo, Fernando. Agora que veio uma escada ali para o goleiro do Coritiba na primeira participação do Kleber, veja só, de trás. Ficou fraco na bola e o Fernando muito bem ali para fazer a defesa. Passe do Coritiba. Chega de novo no Adriano. Na frente do Marcelinho. Roberto Brum. Taliba. Com Roberto Brum. Rafinha. Não encontra o espaço o Coritiba, por isso esses toques curtos ali, né? Buscando a melhor alternativa. Vamos Rafinha. Para o combate, o Léo Inácio. Sobra de bola do Grêmio lá atrás com o Michel. Marcelinho. Jogador muito arisco. Vai na velocidade para cima do Adriano. Ainda Marcelinho. Prende a jogada, tenta cavar também a falta. Foi a dribles, conseguiu passar pelo Adriano. Na sequência foi atropelado pelo lateral esquerdo do Coxa. Vai pedindo cartão Marcelinho para o Adriano. 8 minutos desse segundo tempo. Brasileirão 2004 no Premier Esportes, a maior opção de jogos da televisão. Em séries A e B. Ligue para sua operadora, Cine. Falta. Mais uma situação que o Grêmio vai criar na bola parada para botar, quem sabe, lá para Christian, Claudio Miro e Thiago Prado. São os únicos 3 jogadores que o Grêmio manda para dentro da área para tentar o cabeceio. É um resguardo impressionante realmente que faz o técnico Klein, não se arriscando muito. Michel, no levantamento para Thiago, ele subiu no toque de cabeça. Fernando na dividida com o Christian, leva a melhor. E de novo vai ligar, quem sabe, o contra-ataque da equipe paranaense. A jogada do Curitiba, a inversão para o Rafinha, ele teve que voltar. Mas o Grêmio ganha mais um arremesso. Capixaba, cercado ali pelo Claudio Miro. Olhou à frente a movimentação do Luiz Mário. Viu bem também a passagem do Tuta. Tenta chegar na linha de fundo, o Thiago Prado no combate. O Tuta fica com a posse de bola. Na sequência, o Léo Inácio foi o último a bater. Final para o Curitiba. O que
fez muito sucesso no Vitória. Temporada de 99, quando o time baiano chegou à fase final do Campeonato Brasileiro. Semifinalistas, né, pela oportunidade do time do Vitória. Ele chegou a ser também campeão carioca com o Flamengo, depois foi jogar na Itália, teve problemas lá na Itália em termos legais, aí voltou para o futebol brasileiro, embora ele sempre tenha jogado no limite do seu peso, ele é um jogador pesado, ele parece excepcionalmente pesado hoje, assim como quem repetiu o prato 3 vezes no almoço, sabe? É um jogador que também foi do Palmeiras, né? Vou vestir a camisa 9 do Palmeiras, o Tuta. Mais uma falta no jogo e mais um cartão. Agora para o agora para o Josafá, número 18 do Coritiba. É o terceiro cartão amarelo do Coritiba na partida. Tem 2 cartões, né? Um do Léo Inácio, um do Luciano Ratinho. 2 amarelos e mais o vermelho do Luciano Ratinho. O lance da falta do Reginaldo Nascimento. Ao lado do Josafá. O do Rafinha também tem cartões amarelos, né, para a equipe paranaense. O Fernando vai lá, se preocupa. O Grêmio coloca Michel Bastos mais uma vez para a cobrança da falta. Tem ao lado o Léo Inácio, como você vê no detalhe. Mas vai certamente arriscar o lateral esquerdo do Grêmio, porque ele já fez assim no primeiro tempo. Autorizado. Michel partiu para a bola, jogou, ela explodiu na barreira e vai voltar ali para o Claudio Miro. Faz o lançamento lá no Marcelinho. O Bruno vai insistindo no campo de frente. Ainda Marcelinho colocou para pegar do outro lado o Adriano. Deu agora a experiência, né, do lateral do Curitiba, que fechou o caminho do Marcelinho e sai jogando para a equipe do Curitiba. Ataliba com Capixaba. Passamos dos 11 deste segundo tempo. O Grêmio com 1 a menos vai vencendo o Coxa aqui no Olímpico 1 a 0. Outra vez Adriano. Cercado pelo Kleber, também pelo Michel. Este é Ataliba. Agora foi nas canelas, né, do Ataliba. O lance valeu pela sequência. O Curitiba teve a posse de bola. Por isso o Paulo César de Oliveira não parou o jogo. Adriano. O cadenciado, torcedor do Grêmio perde a paciência nesse momento, né, com o time do Curitiba. Agora, Jader, nos 3 primeiros minutos de segundo tempo, com o Rico em campo, e nos demais minutos, agora a gente tem quase 12, sem o Rico em campo, a situação não se alterou. O time do Curitiba não consegue jogar pelos lados, não consegue articular com o Capixaba, não aproximou o Luiz Mário com o Tuta. O Curitiba continua jogando mal, como durante boa parte no primeiro tempo. E o Grêmio agora marca com mais bravura, todo o ato é de heroísmo, os jogadores se atiram a bola, se entregam ao jogo. O Leonardo Inácio tenta um pouquinho mais à frente ligar Marcelinho e Christian, mas o jogo está sem lance de área. O time que tentava chegar no meio com o Tuta foi empurrado agora pelo jogador do Grêmio, o Kleber. A falta está apontada ali pelo Paulo César de Oliveira. E o Antônio Lopes está preparando mais uma modificação na equipe do Coritiba. Conversa nesse instante com Rodrigo Batata. É meia de ligação, estava cotado inclusive para começar a partida hoje. Jogador de baixa estatura, olha só. O Rodrigo Batata vai assinar a súmula e daqui a pouco vai para o time do Curitiba em campo. Luiz Mário vai de longe. Ele contra Tavarelli, colocou apenas um homem na barreira. Autorizado, Luiz Mário pega direto, Tavarelli bota para escanteio. Vai tirar o Ataliba, o Antônio Lopes. 16, Rodrigo Batata entra no lugar do Ataliba, número 4. Essa substituição tem a ver com a substituição que o Plain fez. Já que o Plain tirou o Rico, que era jogador de articulação, e adiantou o Leonardo Inácio, agora fica diferente. Agora tem um jogador a mais no ataque do Curitiba e um volante a menos, porque o Grêmio parece estar disposto a atacar muito pouco, já que tem um jogador a mais. Deixando o campo o Ataliba, número 4, Rodrigo Batata. O camisa 16 que está entrando nesse momento. Mais um jogador que atua como meia de ligação, como já disse o Luciano, para tentar pressionar o Grêmio. Vem a cobrança do escanteio. Fechada, saiu ali Tavarelli de soco. Volta o Curitiba. Miranda. Arriscou, pegou muito bem. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. As figuras mais divertidas do pedaço numa grande festa do humor. Hoje em Zorra Total. Que não marcaram mais que um gol em nenhuma das 9 rodadas desse Campeonato Brasileiro em 2004. Compensação, a equipe dirigida pelo Antônio Lopes só sofreu mais que um gol por partida em apenas 2 jogos. 2-1 para o São Paulo e 2-0 para o Palmeiras. Olha o Michel Bastos, passou pela marcação, bate na rede pelo lado de fora. Outra jogada de velocidade desse jogador que vem aí, realmente
indo nas graças do torcedor no jogo contra o Curitiba. Foi à frente, veja só, e na hora de arriscar pegou mal na bola. Por muito pouco o Grêmio não marcou o segundo. Mais uma vez o lance do Michel Bastos. Encarou o Rafinha e levou vantagem. Desce o Curitiba. Rodrigo Batata. Ação do Kleber, lateral para o Coxa. A pressa do mundo, o tempo vai passando, já vamos para 14h40. Adriano. Com o Rodrigo Batata, devolução para ele. Olha para dentro da área. Tentou a devolução do Batata. Com o braço agora o Adriano levou a vantagem. Cada falta. O torcedor do Grêmio certamente não se lembra muito, poucos se lembram, né? Mas o José Luiz Play é campeão brasileiro pelo Grêmio como jogador. Ele fazia parte daquele grupo que conquistou o primeiro título em 81. E o detalhe é que na década de 70 o Play jogou também no Coritiba. 1975. Atuou na equipe paranaense. Tem 52 anos, né? E recebe pela primeira vez a oportunidade de dirigir um time considerado grande, né, na elite do futebol brasileiro. Finha. De bola para Roberto Brum. Este é Rodrigo Batata. Cercado pelo Kleber, faz a devolução no Roberto Brum. O Curitiba buscando os espaços. O Kleber de cabeça consegue evitar que a bola chegasse. O Rodrigo Batata e Michel Bastos completa. Christian. Houve o desvio, mas lá atrás apenas jogadores do Curitiba. Thiago Prado. O Capixaba. Bola embaixo, Josafá. Combate do time do Grêmio, um time que realmente está se defendendo mais do que ataca. Nesta etapa final tem um homem a menos, foi expulso Luciano Ratinho no final do primeiro tempo. Claudio passou como quis ali pela marcação. Roberto Brum pediu a falta. A bola chega no Christian. Rapidamente ele vira o jogo com o Marcelinho, deixou a bola escapulir e perdeu um pouco de tempo. Ainda Marcelinho, vai para cima do Reginaldo Nascimento, consegue o cruzamento por baixo. Bola rasteira, fraca, vantagem dos jogadores do Curitiba. O jogo realmente foi duro ali para o lance, né, em cima do Reginaldo Nascimento. O Roberto Brum reclama, né, com o Calçado de Oliveira, uma cotovelada do Claudio Miro. Muito rápido, né? No primeiro momento eu não vi como cotovelada não, eu vi o braço esquerdo do jogador do Curitiba e mais o Claudio Miro num gesto meio de proteção em relação ao do Curitiba, que coloca a mão no rosto alegando que pudesse ter sido atingido. Na verdade são as malandragens pretensas dos jogadores que o árbitro, com os dois de costa para ele, como é que ele vai ver, né? O Claudio Miro é aquele jogador rodado, né? Tem 32 anos, há 3 temporadas no Grêmio. Capitão do time está aí agora como volante. Necessidade, né, também que se encontra o time do Grêmio. Michel Bastos. Acima do Luiz Carlos Capixaba. Ainda Michel, está isolado aqui pelo lado esquerdo. Ele passou por entre as pernas. Conseguiu o cruzamento no meio para Marcelinho. Caiu na área. Fernando sai do gol para pegar. Mas é impressionante, né, Maurício, como está aparecendo realmente o futebol do Michel Bastos nesse jogo aqui especificamente. Está com muito vigor, está com muita confiança, começa a colocar qualidade técnica e o Curitiba consegue jogar nesse segundo tempo pior do que no primeiro tempo. O Curitiba tem um jogador a mais, não encontra soluções, mesmo tendo colocado o Josafá, agora colocou um articulador, enquanto você vê a jogada maravilhosa do Michel, o Curitiba não consegue jogar, porque é bem marcado, mas especialmente porque ele, Curitiba, está bem desorganizado. Luiz Mário foi para a jogada ali contra 2 do Grêmio, a bola sobrou para Rodrigo Batata. Insiste o Curitiba. Luiz Mário vem de trás na bomba. A bola outra vez vai pela linha de fundo. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Desafio Internacional de Futsal. Brasil e Irã ao vivo. Amanhã depois do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem gosta de lutas não pode ficar fora do pacote UFC no Premier Combate. Todos os eventos Ultimate Fighting, inéditos e 24 horas de programação de lutas. Torcedor do Grêmio que volta a jogar junto com o time. Thiago Inácio, cercado pelo Roberto Brum. Veja a dificuldade dele para virar e fazer a bola chegar no campo de frente. O Prado tentou o lançamento, apenas o Rafinha. Tá jogando com o Rodrigo Batata, vem no carrinho agora o Marcelinho para ajudar ali o sistema de defesa do Grêmio. Adriano, você ouviu o grito do Antônio Lopes para abrir o Josafá na ponta. A bola chega até Luiz Mário, vem de novo, cruzamento, tuta de cabeça.
Falta do Tuta, tá marcando lá o Paulo César de Oliveira. A outra explicação para as boas aparições, para os bons avanços do Michel Bastos neste segundo tempo, é que a presença do Kleber como volante ao lado do Claudio Miro garante a possibilidade de que quem está atrás, surpreendentemente, saia e avance até o campo de ataque. Acontece com o Michel Bastos. Como o Kleber lhe faz cobertura, ou o Leonardo Inácio faz cobertura, o Kleber vira, às vezes, nesta segunda etapa, um atacante. Agora, curiosamente, Jader e Maurício, o Michel Bastos, ele faz a sua melhor apresentação, talvez a sua melhor apresentação com a camisa do Grêmio, justamente na semana que o clube anunciou uma nova contratação, justamente o lateral esquerdo, o Cristiano, que disputou o Campeonato Gaúcho pelo Glória, tem 23 anos e uma indicação do técnico José Luiz Play. Comandante, né, do Cristiano na campanha brilhante do Glória no Campeonato Gaúcho, que vem realmente para brigar pela posição com o Michel Bastos. E aí o jogador se supera realmente, né, quando tem a concorrência. Está fazendo uma grande partida o Michel. O Capixaba vem de trás o Curitiba. Passa na frente para Rodrigo Batata. Na ponta. Encontrou o Roberto Bruno. Ele consegue o cruzamento. Ela desvia no Michel Bastos e o Curitiba ganha escanteio. Chega lá o Roberto Bruno para fazer a cobrança. Toda a preocupação do Tavarelli. É um incentivo ali com o Michel. 20 minutos e meio do segundo tempo. O Grêmio continua na frente 1-0. Daqui a pouquinho Guilherme no Grêmio. Daqui a pouco o Guilherme vem bola viajando no meio da área. Subiu ali o Thiago Prado. Ele leva mais uma vez vantagem. Sobra do Marcelinho. Colocando o Kleber de um lado, o Marcelinho vai na velocidade. Veja só, mas foi puxado agora pelo Rodrigo Batata. É mais um cartão amarelo no jogo para a equipe do Curitiba. E curiosamente, os dois que entraram no time paranaense no segundo tempo já receberam o cartão. O Josafá e agora o Rodrigo Batata pela falta que você está acompanhando mais uma vez. Daqui a pouco o Guilherme vai para o time do Grêmio. Tenta chegar no campo de frente. Marcelinho. Jogador muito participativo no jogo. A opção do Kleber atrás. Tenta jogar individual o Marcelinho. De novo deixou escapulir o domínio. O Curitiba mais uma vez vai puxar o contra-ataque. Na frente para Rodrigo Batata. Tem espaço porque o Michel estava lá no ataque, né? Estava ajudando o Marcelinho. E aí a função do Kleber se justificando plenamente. Se o Michel foi à frente, o Kleber deu a cobertura e logo na sequência, quando o Michel ainda estava no ataque, pronto, lá estava o jogador Kleber para poder fazer a cobertura. De novo o Curitiba pelo meio, Luiz Carlos Capixaba. Um espaço, a bola chega no Rodrigo Batata, ele pode tentar o chute, preferiu o passe embaixo para Tuta. Estava muito bem posicionado a defesa do Grêmio. Tem gol lá na Arena da Baixada, Edilson, Capetinha, 1 para o Vitória, 0 para o Atlético do Paraná. Vitória que vem de derrota, né, nesta Copa do Brasil, no último jogo contra o Flamengo, foi eliminado na fase semifinal. Ele vai se recuperando dentro do Campeonato Brasileiro. Chegando o Vitória agora a 16 pontos na tabela. Pulando lá para cima, né? Por enquanto sexto colocado, e o Grêmio vai tomando a 11ª posição, que era do Vitória. Por enquanto vai ficando com o Grêmio, pelo menos com os 2 jogos neste sábado. Michel com o Claudio Miro. Tentou o drible, esperto ali o Capixaba. Recuperação da posse de bola, vem de novo o Rodrigo Batata. Entrou para dar movimentação no meio. E aí o Tuta, né? Fora de jogo realmente, mais uma vez. No desarme levou vantagem a zaga do Grêmio. O Christian abre os braços agora para o Marcelinho disparar na ponta. Thiago Prado está pedindo na área. Ainda Marcelinho, botou na frente. Ainda Marcelinho, vai entrando pelo meio. Ele arrisca, a bola bate 2 vezes e não entra. Foi fominha agora o Marcelinho, hein? Christian e Thiago Prado, os dois, livre de marcação. O Grêmio acaba de perder o segundo gol por conta desta fome. O Marcelinho tinha um jogador à frente dele, que era o goleiro, tapando completamente o ângulo. E você está vendo na marca do pênalti o Christian livre. O Marcelinho é assessor do Christian, é para isso que ele está no time. Tentou fazer o gol direto, equivocou-se, o Grêmio perdeu a chance talvez de matar o jogo. E houve, a bola realmente bateu, né, no braço do Marcelinho. Só que o Paulo César deu sequência ao lance no lateral e na sequência também o Curitiba já recupera a posse de bola. E está correndo tanto o Paulo César de Oliveira que já gesticulou várias vezes aqui para a mesa pedindo água. A temperatura está agradável realmente, né? Está calor. Fora daquilo que a gente está acostumado a acompanhar no Rio Grande do Sul, esse final de outono, né? Já temos a entrada do inverno e a temperatura é totalmente atípica. E o Klein já viu que pretendia colocar o Guilherme, parece que mudou de ideia. Está conversando com Davis Thiago.
Esse sim, né? Já tirou o jaleco e vai pro jogo. Daqui a pouco vem a confirmação lá do Luciano de quem sai do time do Grêmio para a entrada do Davis Thiago, que teve a sua primeira oportunidade com a camisa do Grêmio no jogo contra o São Paulo, lá no último final de semana. Bilica está jogando com o Marcelinho. O Davis Thiago é número 16, vai entrar no lugar do Marcelinho, número 7. Cansado, Erro de novo do time do Grêmio, vem partindo Curitiba. Troca de passes, mais uma vez também com o erro da equipe paranaense. Na sequência, a falta cometida pelo Kleber. Não só cansado o Marcelinho, ele que puxa bastante contra-ataque, mas especialmente também o Klein está vendo que o Marcelinho precisa de correções que não vai conseguir fazer hoje durante o jogo. Ele, neste lance em que poderia ter colocado o Christian em situação de gol e tentou chutar direto, ele parece ter atingido as medidas do Klein, além do cansaço que você está vendo no rosto do Marcelinho. Davis Thiago é jogador de articulação e vai tentar se aproximar ao Christian no tabelamento para o Grêmio atacar. O Grêmio está bem no jogo com 10, hein? Curitiba que vai pressionando. Foi afastada pela defesa e na Eurocopa 2004, a República Tcheca, mostrando que tem realmente um futebol que vem num crescente, virou o jogo para cima da Holanda 3-2 e vai liderando o grupo. Olha o Curitiba no cruzamento, Fábio Bilica no desvio, completa lá de trás o Léo Inácio. E o Davis Thiago para a primeira participação dele no jogo. Está estreando aqui no Estádio Olímpico, né? O Davis Thiago, exemplo do Klein. Agora a falta do Léo Inácio em cima do Josafá. Tem mais uma situação de perigo contra o gol do Tavarelli. Veja só o lance, ó. No corpo realmente o Léo Inácio do Josafá, falta bem aplicada ali pelo Paulo César de Oliveira. As virtudes da marcação, o Kleber centralizado, o Claudio Miro também, a liberação do Michel, mas especialmente do Michel Bastos pela esquerda, o Leonardo Inácio guardando posição, são os acertos do Grêmio no segundo tempo, que faz melhor partida até do que fazia no primeiro tempo. Os desacertos do Curitiba são ainda maiores, porque tendo um jogador a mais, o Curitiba não descobre caminhos, tem atacantes, tem articuladores e não consegue trocar passes diante de um Grêmio. Luiz Mário, outra vez no duelo contra Tavarelli. Grêmio que colocou 6 jogadores na barreira. Vai arriscar o Luiz Mário, autorizado, vai para a bola de longe, olha só. Realmente com aquela parede em azul, preto e branco, não havia possibilidade da bola passar. Contra-ataque do Grêmio, são 5 contra 2. Christian já botou na frente ali para Michel Bastos. Tem dificuldade na perna esquerda. Aí o Christian girou no meio para Davis Thiago. Perdeu a bola do jogo. Agora o Davis Thiago para o time do Grêmio. Veja só a lamentação do torcedor. Contra-ataque fulminante realmente. De novo o lance para você. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, Corinthians e Flamengo, ao vivo, amanhã depois de Fama. Imagine só, né? O Curitiba realmente todo torto dentro de campo. 2 jogadores contra 5 do Grêmio. Um contra-ataque rápido. O Davis Thiago jogou para longe ali, né? O segundo gol do Grêmio. O torcedor na arquibancada não acreditou. Michel. Troca passes lá atrás com Claudio Miro. Fábio Bilica. Agora deu de graça a bola para o Curitiba. Luiz Mário. Tenta aproveitar no cruzamento. Houve o desvio do Thiago Prado no momento em que o Tuta fechava ali para certamente empatar o jogo. Tenta crescer de novo a equipe paranaense. Rafinha. Bola para Josafá. Apagado nesse segundo tempo. Olha lá. De novo no chuveirinho no meio da área. Claudio Miro já atuando como um terceiro zagueiro. Christian recua. Está isolado ali na frente. E o Kleber comete a falta em cima do Rafinha. Alexandre Fávaro, número 17, próxima atração no time do Curitiba. É bom batedor de faltas. Está pensando alguma coisa nesse sentido? Cavar falta na entrada da área, o técnico Antônio Lopes? É uma possibilidade. Luiz Mário. Rodrigo Batata. Outra vez para Luiz Mário, devolução na frente para Batata. Vem ali fechando o Bilica, olha o toque! Luiz Carlos Capixaba para o Curitiba. 28 minutos e 40. E na insistência agora, né? O Curitiba empata o jogo. Um gol meio sem querer, né? De Luiz Carlos Capixaba. A bola acabou batendo nele. Na disputa ali com o Thiago Prado. Tá empatando o jogo. Veja só como o Tavarelli ia para um canto. Não deu tempo do goleiro voltar. E o Curitiba empata a partida.
1-1 aqui no Estádio Olímpico. Mais uma vez para você o gol de Luiz Carlos Capixaba. Há uma lei irrevogável em futebol, a lei do desperdício punido. O Grêmio teve com Michel Bastos uma chance de gol e desperdiçou. Teve a maior de todas com o Marcelinho e desperdiçou. E teve ainda há 2 ou 3 minutos com o Thiago, com o Davis Thiago, de frente para o gol, uma terceira chance. Eram 3 e o Grêmio desperdiçou as 3. O Curitiba acaba de criar sua primeira chance de gol e faz o gol. Foi o 7º gol do Curitiba no Campeonato Brasileiro. Primeiro gol do Luiz Carlos Capixaba. Antônio Lopes desiste, pelo menos por enquanto, de colocar Alexandre Fávaro na partida. E agora muda a postura realmente também do Grêmio, né? Está bastante defensivo. Você até pode falar daqui a pouco a respeito disso. Ele que vai ter que se jogar à frente. Até porque, Jader, o detalhe é que o Josafá está sentindo a coxa. Sinalizou aqui para o banco, é um problema para o Antônio Lopes. Christian. O Michel ao seu lado, ele buscou cavar a falta ali no meio. Lance de contra-ataque para a equipe paranaense. Tuta. Falta do centroavante do Curitiba em cima do Thiago Prado. Vamos ver se a postura que deve ter o Grêmio a partir de agora. Bom, o Curitiba, ao Curitiba resta decidir se continua insistindo, tendo um jogador a mais para ter uma vitória fora de casa, ou se o empate conseguido assim, quase acidentalmente, na única chance do segundo tempo, já é o suficiente. Como o Lopes está mantendo a substituição de um atacante por outro, ele não está colocando o jogador de marcação, o Curitiba parece determinado a tentar vencer o jogo. Michel Bastos tentou de novo uma jogada de efeito, conseguiu passar ali pelo Rafinha. Aí o Grêmio está ganhando o escanteio na jogada lá do Michel Bastos. E o Josafá agora desabou em campo, né? Não dá mais para ele. Já indicou lá o técnico Antônio Lopes. E vai mexer. O Alexandre Fávaro vai entrar no lugar do Josafá. É a terceira substituição do Antônio Lopes no time do Coritiba. O Josafá que entrou no segundo tempo e sai lesionado. Enquanto a gente confere aí o lance, ele que já colocava a mão na coxa. Na hora que cedeu o escanteio para o Grêmio, como você pode perceber, sai Josafá, entra Alexandre Fávaro na equipe do Curitiba. Seria a última mexida do técnico Antônio Lopes, com 31 minutos e 20 deste segundo tempo. De 1-1 aqui no Estádio Olímpico, e a média de gols dos jogos entre Grêmio e Curitiba nesse Campeonato Brasileiro, ou na história dos Campeonatos Brasileiros, é de 2,5 por jogo. 73 gols em 29 partidas. Michel Bastos. Abre o escanteio lá do outro lado. A bola sai da área. Thiago Prado. Vendo que tenta permanecer o maior tempo possível lá no campo de frente. Thiago tentou a inversão com o Michel, não conseguiu. Em contra-ataque do Curitiba. Aí o Alexandre Fávaro. Bola para Tuta. Vem no carrinho o Léo Inácio e cede lateral para a equipe paranaense. Chegando lá o próprio Alexandre Fávaro. Rafinha na devolução. Outra vez ele. Bola atravessada no meio, Claudio Miro se antecipa. Sobra do Miranda. Mais ao lado o Reginaldo Nascimento. Uma certa frustração do torcedor, né? O estádio está em silêncio aqui. Depois do gol de empate marcado pelo Luiz Carlos Capixaba. O torcedor do Curitiba que nos acompanha em todo o país e também na Globo Internacional, certamente vibrando, né, com esse resultado. Não é o ideal. Para quem perdia o jogo por 1-0, tendo uma vantagem numérica em campo, um jogador a mais, o Curitiba está conseguindo um bom resultado. E se quiser entender o silêncio do torcedor do Grêmio, é só referir aquilo que dizíamos logo depois do gol do Curitiba. O torcedor não deve tirar da cabeça a cena do Davis Thiago isolando a bola pelo alto, do Marcelinho, ao invés de colocar o Christian na marca do pênalti, bater direto em cima do goleiro. Chances que o Grêmio teve antes de o Curitiba criar sua primeira e única no jogo e converter. Vem Claudio Miro de novo. Na antecipação faz a bola chegar aqui do outro lado com o Léo Inácio. Veja só o desespero do Léo, porque ele olhou para frente. Viu o Christian? E já eram 4 do Curitiba marcando lá o centroavante. Era o único jogador do Grêmio. Davis Thiago. Na ponta para Claudio Miro. Botou na frente e aí deu um balão para dentro da área. Não era dele, né? Realmente do Claudio Miro, e agora cedeu o lateral. O Curitiba está voltando aí o hoje volante do time gaúcho, veja só. Um chute lá para o meio da área. Não tinha como ninguém realmente aproveitar nessa situação. Tenta bastante o Antônio Lopes lá com o Alexandre Fávaro. O Curitiba vai administrando a posse de bola. Vamos para quase 34 do segundo tempo. O Adriano. Olha a frente, faz a inversão na direita com o Capixaba.
E no combate, Michel Bastos. Roberto Brum. Outra vez ali pelo meio, Adriano. Jogador que chega muito fácil à frente. Passou pelo Cláudio Miro. O passe embaixo. O Fábio Bilica estava esperto que na sequência o Grêmio, olha só, parece que desligou da tomada. De novo o Curitiba no cruzamento para Tuta de cabeça, ele perde a chance. Na cara do Tavarelli, ele consegue errar na cabeçada. Agora botou fora, quem sabe nesse momento, um gol que poderia dar a vitória ao Curitiba. Impressionante. Ele fez a escolha errada. Ele estava, ao contrário do Marcelinho, que escolheu bater em gol quando tinha o Christian na marca do pênalti, o Tuta agora estava dentro da pequena área, de frente para o gol. E tentou, veja de novo, acionar um companheiro que entrava à sua esquerda. Aquela é a bola para cabecear direto. Era o Rodrigo Batata que entrava, né? Mas impressionante a situação desperdiçada. Se o Grêmio conseguiu perder 3 gols em sequência, agora o Curitiba também desperdiçou a sua grande chance, né, para virar o jogo. Vai entrar no Grêmio Cláudio Pitbull. Mais um atacante, olha a bola, agora sim para Tuta, saiu o Tavarelli, ele bateu na trave. E começa agora a viver a situação inversa. O time do Grêmio, depois de desperdiçar 3 chances, agora é Tuta quem realmente coloca o Curitiba nessa situação aí, olha só, de erros. É mais uma boa jogada da equipe paranaense. E a substituição agora, Cláudio Pitbull, número 18, entrando no lugar do número 9, Christian, que entrega a braçadeira de capitão para Cláudio Miro. E o misto, né, de vaias e aplauso aqui na torcida do Grêmio. Sai direto, não gosta de conversar com ninguém ali o Christian. Não quis papo. E aí está o Christian deixando o campo para Cláudio Pitbull ser o centroavante. Já o Maurício fala sobre essa modificação do técnico Plain. O Atlético Paranaense diminui lá na arena. O Dagoberto. 2 para o Vitória, 1 para o Atlético do Paraná. Gol de pênalti do Dagoberto. Thiago Prado. Recupera a posse de bola, faz o lançamento lá para Cláudio Pitbull. Fecha para cima dele a defesa do Coxa. Capixaba. O jogo não para aqui no Olímpico, são 36-30. Curitiba, depois que empatou o jogo, já perdeu 2 gols com o Tuta. Inclusive a bola foi na trave. Aí o Rodrigo Batata na movimentação. O passe era para Alexandre Fávaro. Conseguiu se antecipar. O Thiago Prado já faz o lançamento no Pitbull. O Reginaldo Nascimento. Vem agora tem apenas o Cláudio lá na frente, o Davis Thiago que tenta chegar de trás. Mas atacante mesmo, só um. E vem de novo o Curitiba. Ele vai resistindo nesse segundo tempo, está empatado o jogo. Luiz Mário, mais uma vez a bola, chuveirando na área. Michel Bastos de cabeça consegue cortar parcialmente. Capixaba, atrás o passe. O Plain está querendo entrar dentro de campo, Curitiba tem a posse de bola. Rafinha foi para a linha de fundo, conseguiu, cruzamento, Thiago Prado. Deu contra o patrimônio, era só o Tavarelli, teve que tirar de soco, mas insiste o Curitiba. Caiu na área ali o jogador Rodrigo Batata. O Grêmio agora sim, né? Alivia um pouco a sua situação, sai do sufoco. Com esse tiro de meta que está ganhando aí agora. O soco do Tavarelli na bola foi quase infantil. Ele tem as mãos para poder usar em relação ao atacante, veja de novo. E ele soca a bola, ele dá um soco forte para baixo. Para se livrar do perigo, soquearia para o alto, para a bola ficar mais tempo longe do seu gol. O Grêmio está desestabilizado depois de tomar o gol e a essa altura não há mais quem possa reclamar de nada. O Curitiba tem chances desperdiçadas tanto quanto o Grêmio. Pitbull na jogada individual, tenta chegar na linha de fundo. Ainda ele, e agora cava o escanteio, né? Chutou contra o corpo do adversário, o Reginaldo Nascimento. Mais um escanteio para o Grêmio. Boxe também está no primeiro combate no pacote UFC, 2 horas semanais inéditas de lutas clássicas, de causos do boxe com Daniel Fux. 38-20. Aí o Grêmio mandou Fábio Bilica, Cláudio Miro e Thiago Prado. É a jogada forte do Grêmio, certamente lá na área do Curitiba. O Grêmio está querendo o gol para garantir um resultado. Olha só, no meio, o Fernando saiu bem para fazer a defesa. É o Inácio. Recuo de bola lá para Michel. É o último homem do Grêmio. Revolução para Léo Inácio. Abertura para Davis Thiago. Estão pedindo bola na área os jogadores de defesa. Olha só o cruzamento para Cláudio Miro. Conseguiu rebater ali a zaga do Coxa. Os 3 zagueiros, o Cláudio Miro que está de volante, mas é zagueiro também. Os 3 estavam dentro da área agora do Curitiba.
Olha só como abre a brecha, né, para o contra-ataque do time paranaense. Lançamento, não está impedido o Alexandre Fávaro. Saiu Tavarelli para fazer a defesa. Escapou o Grêmio de novo, hein, Maurício? Veja só, não troca 2 passes e tem mais contra-ataque. Luiz Mário, ele tentou agora fazer o gol que o Pelé não fez. E a bola vai saindo aqui na bandeirinha do escanteio. É que no momento do jogo emocional, o Grêmio, e nós referimos, havia 3 zagueiros do Grêmio, um deles joga de volante, Claudio, na área do Curitiba, e o Grêmio tem um jogador a menos. O Curitiba conseguiu ter velocidade no contra-ataque e quase marcou. No crescimento do Curitiba, desponta enfim a presença de Luiz Carlos Capixaba. É Michel Bastos. Bola para Davis Thiago. Empurrado, falta. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, depois do futebol, Cabocla. Aí Michel Bastos vai para a linha de fundo, tenta o cruzamento. A bola vai saindo em tiro de meta. Agora uma questão importante também, né, Maurício, que a gente tem que ressaltar é que o Grêmio ganhou apenas uma dentro do Olímpico nesse campeonato. Foi do Corinthians. No restante tem empates e derrotas. Hoje ensaiou uma vitória bem consistente. No primeiro tempo jogou melhor que o Curitiba, fez 1-0. No segundo tempo, com um jogador a menos, perdeu 3 chances até que o Curitiba fizesse o gol. E aí sim o Grêmio sentiu bastante esse empate e diminuiu a qualidade do seu jogo. O Curitiba melhorou, já teve chance inclusive de ter virado a partida. Aí Luiz Mário, jogador que se movimenta muito lá no seu campo de frente. Ainda Luiz Mário, tentou o lançamento para Fávaro, Tavarelli saiu do gol mais uma vez para ficar com a bola. Olha só a dificuldade realmente da saída de jogo do Grêmio. Tem apenas o Cláudio Pitbull. Ele não dominou. O Curitiba ganha o arremesso lateral que já foi cobrado. Weber. Um jogador de muita marcação. Fávaro. Tentou devolução lá na frente para Tuta. Fábio Bilica de cabeça salva. E o Coritiba já jogando fora de casa, está fazendo hoje sua 5ª partida nesse Campeonato Brasileiro e perdeu apenas para o Palmeiras no Parque Antártica por 2-0. No restante empatou em 1-1 com o Fluminense, 1-1 no Clássico contra o Atlético na Baixada e 0-0 com a Ponte Preta. Olha só de novo o Thiago Prado, hein? O jogador que se desencontrou, né? Vinha fazendo uma partida tranquila, segura e de repente acontece tudo isso. O Grêmio está, como já disse o Maurício, desencontrado dentro de campo. Cláudio Pitbull vai para cima da defesa. Ainda ele. São 2 do Curitiba. Ele tenta o cruzamento. A bola vai sobrar para Léo Inácio. Michel Bastos. Outra vez com Cláudio. Michel. Ficou com ela. Ainda Michel. Tentou o drible. O carrinho Roberto Brum bota para fora. Vamos para 42. Nos aproximando do final da partida. O Curitiba vai arrancando um bom empate aqui no Olímpico. Davis Thiago. Mais um lateral para o Grêmio. Chegando por ali o Léo Inácio, também o Michel Bastos. Está na área o Cláudio Pitbull. Faz o domínio, tentou o giro. Mas já foi desarmado pelo Roberto Brum. Tenta sair jogando com o Davis Thiago. Ele vinha na cobertura, conseguiu recuperar a posse de bola para a equipe gaúcha. Ainda Davis. Quis botar por entre as pernas agora do Roberto Brum. Tiro de meta para o Coxa. O Grêmio tem um jogador a menos com as modificações, especialmente a última de Davis Thiago no time. O Grêmio não teve acréscimo e agora são muitos jogadores que nunca atuaram juntos. Perdeu da referência do Christian, que não vinha bem na partida, mas é o jogador de definição, aquele que mais pode modificar uma partida. Aí o Grêmio se desencontrou de vez. A modificação de Cláudio Pitbull por Christian só vale se o Christian se machucar. Mais um cruzamento para dentro da área, o Claudio Miro escorregou. Thiago Prado agora na antecipação conseguiu a recuperação da posse de bola e bota o Grêmio na velocidade. Weber não tem a característica, né, de puxar um contra-ataque, ele teve que limpar para o meio e encontra aqui na esquerda o Michel Bastos. Jogador que certamente está bastante extenuado, né, por tudo que fez ao longo do jogo. 46-15. Weber vira na direita, faz um lançamento muito forte lá para o Michel. Evitou a saída pela linha lateral. Pitbull vai para cima da defesa, ainda Pitbull, botou na linha de fundo, saiu com bola e tudo. O Vitória está marcando o quê? Tiro de meta, né, para o goleiro Fernando. Depois do erro do Cláudio Pitbull. A cobertura mais completa do Fama, você só tem no Premier Shows todos os dias, ao vivo. Ligue para sua operadora. Amanhã, ampla cobertura dos canais Premier Esporte e também do Sport TV. Aos jogos que completam esta 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Por enquanto que tem Criciúma e São Paulo como os líderes, 18 pontos ganhos. Vem chegando o Grêmio, Michel tentou o passe na ponta lá para Cláudio Pitbull no carrinho, aliviou a defesa. E na sobra o time do Curitiba. No lateral lá o Alexandre Fávaro. Vai terminar o jogo em seguida aqui em Porto Alegre. 44 minutos do segundo tempo. E se esse resultado estiver até o final no placar, ele terá sido justo. Por aquilo que o Grêmio fez na soma das suas oportunidades e desperdiçou, por aquilo que o Curitiba conseguiu reagir depois do gol acidental que marcou, quando era bem inferior ao Grêmio no campo, conseguiu um empate, depois dali teve 2 chances para poder marcar e não marcou. Até agora. Olha o cruzamento do Luiz Mário, ele pega muito mal na bola, vai sobrar do outro lado lá para o Michel. Então, no resumo da história, este 1 a 1, pelo desperdício dos times, pela baixa qualidade técnica dos times também, isso é preciso se dizer, este 1 a 1 ficou correto. Já tem torcedor do Grêmio que está aí desacreditado. Deixando o Olímpico quando sobe a placa. Nós vamos com 3 minutos de acréscimo. Até 48. Para alguns, não tem nada definido ainda no jogo, não. Curitiba está querendo realmente partir para cima ainda nesse finalzinho. Fávaro. Cercado ali pelo Léo Inácio. Viu bem lá do outro lado a chegada do Adriano. Vai no combate o Kleber. Vai do Adriano. Michel também chutou. A bola sobra de novo para o Adriano. Na entrada da área ele vai bater para o gol. Ela desvia no Fábio Bilic e o Curitiba ganha mais um escanteio. É um final realmente de superação, né, para o time do Grêmio que quer pelo menos garantir esse ponto. Mas faz uma campanha muito fraca dentro do Estádio Olímpico. O time treinado agora pelo Play. Mas a vitória contra o Corinthians. Empatou com o Flamengo em 0 a 0, empatou em 2 a 2 com o Botafogo, perdeu para o São Caetano 2 a 1. São resultados que realmente deixam o torcedor preocupado. O Play vai para o segundo jogo sem vitória no time do Grêmio. Luiz Mário na cobrança do escanteio, a bola no meio. Kleber consegue tirar de cabeça. Na sequência, falta marcada para a equipe gaúcha. O lançamento é para Kleber. Ele corre, tenta evitar a saída pela linha lateral e não consegue. Do volante, camisa número 15. Menos de 2 minutos para terminar o jogo. Batata. Recebe o camisa 17 aí do Curitiba. Evolução no meio. Tenta avançar o seu jogo. O time do Antônio Lopes. O Play está desesperado, né? Quer que o Grêmio se feche para garantir esse ponto. Aí o Batata. Gira, faz o passe na esquerda para o Adriano. Luiz Mário pede ali pelo meio. Ainda Rodrigo Batata. Adriano com ele, recebe o Batata. Fávaro. Veja só, se a gente for contabilizar a posse de bola, o Curitiba está disparado na frente, né? Principalmente depois do gol de empate. Rafinha, ele não consegue recuperar e o Curitiba vai partir de novo com o Luiz Mário, ajeitou, bateu no canto, ela passa à frente do Tavarelli e vai pela linha de fundo. Mais uma chance no final do jogo agora para a equipe do Curitiba com o Luiz Mário, mais uma vez você acompanha. Aí o Pitbull tentando pressionar a saída do Curitiba com o Miranda. Davis Thiago também ali no combate. E na novidade do jogo, o Fábio Bilic fez muito boa estreia. Camisa número 3, veio do futebol italiano depois de 8 temporadas. O zagueiro certamente que o Grêmio estava buscando para ser titular. Roberto Brum. O torcedor já quer, mas nessa altura, né? O torcedor do Grêmio que o Paulo César de Oliveira termina o jogo. São 47:50. E agora falta em cima do Claudio Miro. Alexandre Fávaro em cima do agora capitão da equipe do Grêmio, quando aponta para o centro de campo o Paulo César de Oliveira. Tem vaias do torcedor do Grêmio para o time. Esse empate em 1 a 1 e um novo sucesso dentro do Campeonato Brasileiro, jogando dentro do Olímpico. Luciano Calheiros. Chega aqui no Fábio Bilic, uma estreia para você, boa, porque você fez uma boa atuação, mas para o Grêmio um resultado complicado aí para você. Verdade, acho que nosso time pecou um pouco no segundo tempo, com um a menos, mas foi bom. Foi bom para nós, jogando em casa com um a menos. Né? Todos nós sabemos que foi um pouco difícil, mas a equipe do Curitiba está de parabéns. E agora vamos pensar o Criciúma. O que aconteceu? Porque mesmo com um jogador a menos, o Grêmio tinha superioridade da partida. Mas na segunda metade, para o final do jogo, na segunda metade do segundo tempo, o Curitiba ficou dono do jogo. Parecia que estava jogando em casa aqui no Olímpico. Verdade, acho que a gente teve um pouco de ritmo bastante elevado
primeiro tempo, né? Que a gente perdeu o nosso atacante no primeiro tempo. No segundo a gente deu uma caída, mas agora vamos pensar o Criciúma. Tá certo, palavra aí do Bilico. O Grêmio volta a jogar no próximo sábado contra o Criciúma lá no Heriberto Rilse. Os jogadores do Curitiba vão deixando o campo por aqui. Tentar pegar uma palavrinha do Ataliba aqui, que acabou sendo substituído. O Curitiba sai com aquela sensação daquele empate com sabor de vitória, ou pelas chances desperdiçadas agora no final da partida, poderia ter saído daqui com 3 pontos, Ataliba? Pelos 3 pontos, principalmente no momento que a gente tomou o gol. A gente estava bem, estava o jogo bastante equilibrado, estava a nosso favor. Acabamos tomando um gol, bola parada, ainda acabou sendo o jogador dele expulso. Não soubemos aproveitar da melhor maneira, mas valeu aí pelo 1 ponto e a gente tem que dar sequência no campeonato. Tá certo, palavra aí do Ataliba. O Coritiba volta a jogar também no sábado, faz o clássico contra o Paraná no estádio Couto Pereira. Jader. Muito bem, Luciano Calheiros, o registro final lá no gramado com os jogadores do Grêmio, do Curitiba, após esse empate em 1-1. Você está revendo o gol de Luiz Carlos Capixaba, que garantiu esse ponto para o Curitiba aqui em Porto Alegre. E o Grêmio está empatando mais uma vez no Estádio Olímpico, marca passo dentro de casa, final de partida aqui no Olímpico, 1 para o Grêmio, 1 também para a equipe do Curitiba. Nós vamos a um rápido intervalo, na sequência voltamos para você rever os melhores momentos, os 2 gols do jogo, tem a análise final do Maurício, esse final de partida no jogo que abre esta 10ª rodada ao lado de Atlético Paranaense e Vitória, jogo lá na Arena da Baixada em Curitiba. Então fique ligado, daqui a pouco a gente volta. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro.